Bom, hoje é 19 de setembro, Rosh Hashanah, Tafshin Mem Hei, Mem Vav. Nós estamos na residência do Yehuda Chornai e para ouvir um depoimento autobiográfico e também a respeito da comunidade, da formação e de outros aspectos que serão perguntados. Então, Yehuda, vamos iniciar com a primeira pergunta. Onde é que você nasceu, o ano de nascimento e logo mais uma descrição da sua família, o tipo de família judaica e o ambiente que você foi criado. Bem, meu nome é Yehuda Chornai, como você falou, é Chornai em português. Na verdade é um nome russo, é Chorne, quer dizer preto. E eu nasci no dia 22 de fevereiro de 1924. Nasci aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nasci ali perto da Praça da Bandeira, mas fui criado até o casamento, vivi na zona norte do Rio de Janeiro, ou seja, Tijuca, Aldeia Campista, Andaraí, naquela zona assim, onde na época em que eu me criei, havia uma grande concentração de judeus. Meu pai chamava-se Avram Chorny, minha mãe Sheiva Chorny, ambos falecidos. Meu pai faleceu há uns meses atrás, há um ano, Rosh Hashanah do ano passado, quando ia completar 90 anos. E a minha família era uma família de imigrantes que vieram da Bessarábia. Minha mãe da Bessarábia, meu pai da Ucrânia. É da mesma região, de um lado e do outro do rio de Dniester. Meus pais vieram para o Brasil logo depois da Primeira Guerra Mundial, em 1920. E nós somos 3 irmãos. Eu sou do meio, nascemos todos no Brasil. Yehuda, se você sabe o que motivou a vinda de teus pais ao Brasil, ou seja, o que levou eles a saírem de lá e por que o Brasil e como o Brasil e como é que eles chegaram para cá? Bom, isso é uma história bastante complicada, como de quase todos os imigrantes. Havia vários motivos. Primeiro, foi a guerra. Meus pais viveram a Primeira Guerra Mundial, sofreram muito durante a guerra, porque a região onde meus pais moravam, quer dizer, a minha mãe é de uma cidadezinha muito conhecida chamada Sekorene, que é na Bessarábia, que depois passou para a România, agora voltou outra vez, a União Soviética tomou. Meu pai era da Ucrânia, chamava-se Mogilev Podolsky, quer dizer, uma cidade, em Yiddish se diz Molev, em russo é Mogilhov. Mas são dos dois lados do rio. E aquilo era a fronteira onde durante a guerra, especialmente depois com a Revolução Russa, toda hora mudava de mão. Então andaram lá os bolcheviques e os brancos, e Peklura, e Denikin, não sei mais quem, cada um que entrava, os judeus pagavam o pato, né? Então, além de sofrerem muito durante a guerra, meu pai, por exemplo, sofreu muito, houve um grupo de brancos que invadiram lá a cidade, mandaram os homens todos, ameaçaram fuzilar todos os homens, mandaram deitar na praça pública e marcharam em cima dando coronhadas na cabeça das pessoas. Meu pai levou uma coronhada no ouvido, coisa que ele sofreu a vida inteira com o ouvido por causa disso. Além disso também eu tinha um irmão, que meu pai era recém-casado, e tinha um irmão de, acho que 1 ano, e com esse negócio de não poder passar do lado de lá para cá, de ficar isolado, esse meu irmão teve uma doença, teve sarampo, que me contaram, e depois meus pais não podiam voltar, ele ficou sob cuidados de um parente, parece que não cuidaram muito bem, ele ficou muito doente, e por incrível que pareça, os médicos mandaram viajar. Aí meu pai pegou um navio e veio para o Brasil, porque minha mãe tinha um irmão aqui no Brasil, quer dizer, era uma loucura desse tipo, e o menino morreu durante a viagem, morreu na Itália, porque eles iam para Porto de Gênova para tomar um transatlântico, e ele morreu em Pompeia. Então minha mãe sempre contava que todo mundo foi visitar as ruínas da Pompeia e ela foi enterrar um filho. Agora, naturalmente, eram as perseguições, pogroms e também as dificuldades econômicas. Era uma época de grande imigração geral, especialmente dos judeus, mas não só dos judeus. Agora, minha mãe pessoalmente participou também de muitos movimentos políticos. Se você quiser, depois eu falo sobre isso. O que levou o teu tio a procurar o Brasil? Você sabe por que o teu tio procurou o Brasil e não os Estados Unidos, por exemplo?
Meu tio chamava-se Moshe Chomno, ele veio para cá, acho que em 1915, uma coisa assim. Não sei bem por que não. Ele foi, aliás, meu tio teve uma vida muito aventurosa, porque ele foi um dos únicos judeus que, por ser muito bonito, ele era um homem muito bonito, ele foi escolhido para a guarda pessoal da Tsarina. Então, você imagina, pegaram um judeu da Bessarab, mandaram ele para São Petersburgo. Isso teve uma influência enorme na vida dele, que ele só vivia falando nisso a vida toda. Então, eu sempre conto, quando ele vinha, eu tinha retrato dele, quando ele vinha visitar os pais, sabe que naquela época, quando o judeu era pego para fazer serviço militar, era para a vida toda, né? Mas ele ficou 4 anos, e ele parece que 1 ou 2 vezes voltou para visitar a família, e ele vinha com aquela farda cheia de galões, todo mundo pensava que era um general, ele chegou a cabo, né? Ele era cabo da guarda pessoal da rainha. E esse negócio marcou muito a vida dele. Mas ele veio para o Brasil e ficou aqui, ele ficou, se desenvolveu bem economicamente, quer dizer, quando minha mãe chegou, ele já tinha uma casa própria, uma loja de imóveis, etc, etc. Ele era muito também ativo, é um dos fundadores da biblioteca Shalom Aleichem. Mas Moshe Chomno, todo mundo conhecia ele aqui, a família Chomno é conhecida, que meu avô, chamava-se Benjamin Chomno, era um talmudista muito conhecido na Bessarábia. E interessante, quando o Yitzhak Korn esteve aqui, ele me perguntou o meu nome, eu disse Chomno, ele ficou assim, ele disse assim, aí quando eu falei, mas é da família da minha mãe é Chomno, que era da Bessarábia, ele falou, Benjamin Chomno? Por quê? Ele disse, não, porque eu fiz uma pesquisa sobre os homens letrados da Bessarábia e conheci o meu avô. Aliás, eu vou contar para vocês que eu sempre conto, sabe do que meu avô vivia? Meu avô era intermediário de negócios entre senhores feudais, Pritzim. Por quê? Porque ele conhecia o Talmud, é incrível isso, né? Quer dizer, ele conhecia a jurisprudência judaica. Então ele era contratado, quando havia conflitos entre nobres russos, eles contratavam um homem como meu avô para dirimir, para ser mediador. Então, minha mãe sempre contava, ele era pobre, mas ele ia, por exemplo, eles se encontravam numa estalagem, as duas partes, ele era o mediador de uma delas. Eles, naturalmente, tinham que contratar uma senhora judia para fazer comida para ele, senão ele não iria, e ele era um judeu muito religioso, e depois eu te mostro o retrato dele que tem aí, e ele, quer dizer, eles confiavam no conhecimento de jurisprudência dele para acertar as coisas da venda de um bosque, uma coisa qualquer assim. Essa era a profissão do meu avô, Benjamin Chomno. Eu queria saber a respeito da tua família aqui no Brasil, logo após a chegada deles aqui. Ou seja, que tipo de família você foi criado, que língua que se falava em casa, quais eram assim, os costumes, a parte religiosa, enfim, o ambiente de uma família de imigrantes na qual você foi bastante influenciado, imagino. Eu posso falar, tenho interesse em falar um pouquinho primeiro sobre a minha mãe, a atividade dela lá, que tem ligação com isso, né? Meu pai, na Rússia, meu pai era professor. Porque, sabe, um judeu não tinha acesso à educação muito alta. Meu pai chegou a estudar há 1 ou 2 anos num ginásio, que era muito difícil para entrar. E o resto ele tinha estudado a educação judaica tradicional, um Heder, depois um Heder mais elevado, né? Um Gemura Heder, assim. Bom, mas ele era professor de russo e professor de aritmética, que ele dava aulas assim particulares, e assim que ele ganhava a vida. Meu pai sempre odiou o comércio, e uma das coisas que ele foi muito violentado quando ele veio para o Brasil é que ele teve que se dedicar a comércio, clientela, essas coisas que para ele não tinha nenhuma propensão, e a ele dava asco isso tudo, mas ele não tinha outro jeito. Aliás, ele sabia bem línguas, porque ele falava, meu pai, logo nos primeiros anos ele falava português perfeitamente, com pequeno sotaque, ele falava R em vez de R, mas ele falava português como um brasileiro. Minha mãe nunca aprendeu a falar português direito, porque ela só falava conosco Yiddish, depois eu vou falar. Mas minha mãe teve uma atividade muito grande, porque ela estava em Odessa quando houve a Revolução Russa. Minha mãe primeiro foi sionista, porque sabe, naquela época foi o grande movimento da juventude sionista, que é a terceira, aliás, se não me engano, é aquela que secou os pântanos, Emek Israel, então ia para lá e recebiam cartas de gente lá que tinha morrido de malária, não sei o que, aquilo que a Golda Meir conta no livro dela, dessa geração. E minha mãe também se entusiasmou, ela era muito ativa, muito dinâmica, e ela se tornou sionista.
E eu até hoje não sei direito por que ela deixou de ser sionista, porque ela tinha uma raiva enorme do Siskin, porque o Siskin era o dirigente sionista da Bessarábia. Quando eu estive em Israel, aliás, no kibbutz Dan, se não me engano, tem um museu chamado Museu Siskin. E ela dizia assim, que enquanto os jovens morriam de malária lá em Israel, o Siskin se banqueteava nos salões e coisa tal, por isso que ela deixou, assim que ela dizia. E depois, aí houve a Revolução Comunista. E minha mãe, como era uma pessoa muito ativa e muito líder, ela foi eleita comissária do prédio onde ela morava. E também ela se arranjou um emprego na prefeitura. Ela sempre contava como ela foi lá, chamava-se Zemskoprava, quer dizer, a prefeitura de Odessa. Precisava saber trabalhar com aquela maquinazinha de calcular que nem Soroban, né? Ela não sabia. Estudou 3 dias e entrou na fila para arranjar emprego. Aí, sempre contava isso a alguém, quis furar a fila, se botava para fora da fila, chamando ela de Židovka, quer dizer, gringa, como se fala em português. Aí que minha mãe disse, pô, o tempo é outro, botou a mulher para baixo da escada e conseguiu um emprego na prefeitura. E minha mãe sempre dizia assim, eu vim para o Brasil para ser cozinheira, porque ela veio para cá, não sabia a língua, não sabia nada, ela que tinha que tomar conta de filhos e cozinhar e lavar e ser empregada. Ela morreu muito cedo, ela morreu 35 anos atrás. Mas, quer dizer, a minha mãe foi sempre muito ativa. Agora, o que eu gostaria depois de falar umas palavras sobre a ideologia dela, que é interessante. Porque ela, embora participou, e aqui também, de movimentos progressistas, o progressismo da minha mãe era estranhíssimo, sabe? Porque ela dizia assim, eu não preciso ler Marx, nem coisa nenhuma, porque o que o Marx podia ter dito que o Yeshayahu Hanavi já não disse? Quer dizer, o que é socialismo? Quer dizer, Tzedek, Yosha, então pronto, o que eu preciso ler isso? Quando aqui mandava ela ler uns informes enormes, ela disse, pô, isso é chato, eu já sei tudo isso. Meu pai me explicou isso muito melhor do que o Marx. É um tipo de socialismo, aliás, eu estou contando porque é de muitos judeus, assim. Muitos judeus têm esse anseio, que eu acho que é uma das coisas que eu admiro no povo judeu, que eu me orgulho, esse senso profundo de justiça social, da tradição profética, que é incutido desde as crianças, que eu, na escola, tento também passar para os alunos. Agora, voltando à sua pergunta, como é que era a família aqui? Olha, eu cresci numa casa que era um pedaço da Bessarábia no Brasil. Quer dizer, primeiro, a língua que se falava em casa era Yiddish. Então, minha mãe, quando disse, não aprendeu a falar português, porque só falava Yiddish conosco. E acostumei de tal maneira, quando eu respondia em português, ela falava, sabe falar Yiddish? Eu tinha que repetir em Yiddish. Então, depois só falava Yiddish com ela. Mas que Yiddish foi minha segunda língua materna. Mas fora disso, todos os costumes. Eu, quando estive agora em Israel, o ano passado, eu fui convidado para jantar na casa de um mestre de uma yeshiva, lá em Ramot Dafna, perto de, como chama, Mea Shearim. E é interessante que a mulher servia comida que nem minha mãe servia comida, quer dizer, com prato feito carinhosamente. Minha mãe nunca serviu com travessas, né? Cada prato era feito na mão dela, da boca pra gente. Isso era uma atenção, né? Assim, costumes que eu me lembro de criança, cada aniversário, minha mãe considerava um insulto oferecer a alguém uma coisa comprada. Tinha que ser feito por ela. Então ela fazia pletzel, ribolo e não sei o que, e varene. Mas, quer dizer, era um insulto se oferecer qualquer coisa comprada numa confeitaria. Tinha que ser feito pela mão dela. Então, a minha casa era assim. Quer dizer, era uma casa judia, com todos os... Assim, não eram religiosos, não. Meu pai ia à sinagoga, ia nas festas de Yom Kippur e tal, e também no Simchat Torah, porque era o yurtzeit dele. Meu pai gostava disso. Minha mãe não. Minha mãe tinha, assim, umas certas restrições à religião, quer dizer, ela participou daquele movimento, assim, de escalar. Então, ela dizia, não sei, mas quando chegava Yom Kippur, meio-dia, ela se fechava num quarto e dizia o Iskor, só assim, quer dizer, uma maneira esquisita, assim, de não ser religiosa. Mas ela não se fazia muito Seder Pesach na minha casa. Eu me lembro que fazia umas 3 ou 4 vezes. Quando eu fiz 13 anos, o meu pai me chamou e disse, olha, me ensinou como é que se põe filho. Eu pus uma vez, depois se quer põe mais, não quer não põe. Então não tinha essas festanças, não tinha nada disso, não. Me explicou o que era aquilo. Esse era o tipo. Agora, a casa era muito judaica e não só isso, a vizinhança. Quer dizer, uma das coisas que eu aprendi, e que para mim teve uma influência muito grande, que eu tenho um enorme respeito sobre isso, é a maneira com que imigrantes levavam sua vida. A minha mãe, como eu disse, ela tinha uma liderança muito grande. Meu pai não era rico, meu pai era empregado. Primeiro trabalhou como clienteiro, que ele odiava isso. Depois foi empregado. Muitas vezes teve dificuldade de pagar a escola para nós.
mas porque a minha casa nunca teve miséria, mas tinha pobreza. Mas a minha mãe era muito líder, de modo que muita gente, por exemplo, casais que brigavam, iam lá em casa para a minha mãe arrumar as coisas, conflitos às vezes de outras pessoas. Eu gozava que minha mãe tinha uma autoridade muito grande, eles chegavam lá e pediam. Além disso, também moraram na minha casa alguns rapazes. Se minha mãe queria que a gente morasse numa casa bem grande para ter quintal. Então ela sozinha, sem empregada, alugava uma casa maior e alugava uns quartos, casa que tivesse quintal, né? Bom, alugava uns quartos, naturalmente, para pessoas da terra lá, né? Quer dizer, rapazes que tinham famílias conhecidas, etc. Esse pessoal sempre foi muito agradecido, porque minha mãe era uma segunda mãe para eles, né? Então, muito mais tarde, quando por exemplo, um ficava doente, ele ia lá em casa, deitava, Sheiva me trata, e minha mãe tratava com a maior naturalidade. Então, quando eles traziam uma noiva, sabe como é que eles casavam naquele tempo? Mandavam buscar uma noiva na Bessarabia. Aí quando a noiva chegava aqui, não ia botar num hotel, uma moça aqui, na Meido, né? Então eu ia para a casa da minha mãe. Depois, meus pais, né? Depois tinha noivado lá em casa, o casamento lá em casa. Alguns deles, depois quando ela ficava grávida, ia esperar a criança lá em casa, que ia esperar até a hora, né, do parto, porque minha mãe teve todos os filhos com parteira, mas depois já era moda, já era moderno ir para o hospital. Então essas famílias vinham em casa e ficavam esperando. Até a hora, ficar jogando cartas, não sei o que, esperando a hora de ir para o hospital na casa dos meus pais. Então eu fui criado assim. Então, por exemplo, o gosto, quando eu era pequenininho, meu pai era a minha família, a família da minha mãe, que aliás era uma família grande aqui, era um dos fundadores de uma sinagoga que tinha na Rua Santana, chamava Beit Yisrael, Beit Israel. Então, no Beit Yisrael, tinha um Hazan muito bom. É o seu Meir Steinberg, que agora já é um ancião, mas ele era muito bom. E eu me acostumei como garotinho, eu ia para lá e eu ficava horas sentado olhando aquilo me impressionava enormemente de ver as orações no Yom Kippur, além do que eu ia brincar também, pulava lá pelos tetos, sabe como um garoto encontrar com, depois mais tarde namorar, essas coisas todas assim. Mas eu aprendi a gostar de Hazanut. E algum tempo mais tarde, quando tinha hora Yiddish, por exemplo, sabe, a hora Yiddish tocava só Hazanut, né? Então, sabe, o rádio era uma espécie de uma solenidade, sentava todo mundo em volta do rádio e ficava quietinho, todo mundo ouvindo Hazanut. Eu conhecia todos os Hazanut, até hoje eu tenho isso aqui, né? Pinchik, Yoselerosa, Vlad, não sei o que e tal, e eu aprendi a ficar muito comovido. Meu pai me explicava o sentido do que estavam dizendo. Mas a música, bom, estou dando isso como um exemplo e um símbolo do que era a vida de imigrantes, quer dizer, a ajuda mútua, que um camarada que precisava que o outro desse uma garantia para alugar uma casa, que emprestasse naquele tempo um conto de réis para ele comprar um PEC, quer dizer, uma coisa para poder ir trabalhar. Essa coisa de ajuda mútua era uma coisa impressionante, aliás, isso é característico de todos os imigrantes, não é só dos judeus, quer dizer, de imigrantes. Se meus pais, por exemplo, que eu me lembro, acho que nunca foram ao cinema. Não tinha esse negócio de ir ao cinema. Já existia, eu ia ao cinema ver matinê, ver fita de mocinho, mas meus pais, os cinemas anários, que é uma bobagem, né? Quer dizer, cinema de quê? Quando passava uma vez, lá passou uma fita Yiddish lá do aí eles foram ao cinema. Nunca ia ao cinema. Se reunia gente lá em casa, depois mais tarde, quer dizer, bastante anos depois, já na década de 40, aí já tinha outra coisa. Minha mãe pertencia, meu pai também, mas minha mãe especialmente era mais ativa nisso. Minha mãe pertencia ao Lenkreisen, que era o círculo de leitura, que se reuniu lá em casa. Então, assim, era interessante, assim, 15, 20 pessoas se reuniam para ler, para discutir, e tinha uma atividade política também dentro da comunidade, chamava-se Movimento Progressista, que depois se mudou muito de caráter, mas naquele tempo era uma corrente ponderável da vida judaica, chamava de progressista siídim, né? Minha mãe pertencia a esse grupo, que era ligado à biblioteca Shalom Aleichem. Só para entender melhor, tudo isso se passou na região de Andaraí e Praça da Bandeira, né? Andaraí, aldeia campista. Uhum. Agora, só uma coisinha, Ilda, fala sobre a tua educação formal, quer dizer, escola, como é que foi isso? Bom, a minha infância toda, a adolescência, até o casamento, eu morei nessa zona que eu disse que é Andaraí, aldeia campista, Tijuca, Vila Isabel. Havia outras zonas densamente judaicas nos subúrbios. Não, Praça 11. Minha mãe, quando veio para cá, morou pouco tempo na Praça 11. Porque, eu devo dizer,
né? Nessa época havia uma profunda diferença entre judeus poloneses e judeus de origem romena e russa. Os judeus poloneses, não sei se vocês sabem disso, houve diversas imigrações. A primeira imigração que vieram para cá não eram de gente boa, eram de cáfiras, prostitutas, etc. Então, os judeus rumenos e russos não tinham a menor relação com eles, não queriam, embora a proximidade lá da Praça 11, que era a proximidade da zona, né? Não tinha as polacas na zona, mas não tinham nenhum contato, inclusive tinha sinagoga de prostitutas, tinha tudo, mas não misturava em nada, e tinha um preconceito enorme. Aliás, os fundadores das organizações aqui, quase todas foram esses judeus da Bessarabia e da Rússia que vieram para cá. Quer dizer, a Biblioteca Sholem Aleichem, o Colégio Hebreu Brasileiro, as sinagogas, as primeiras, quase todas as organizações. Depois, mais tarde, em 1933, quando teve na Polônia uma grande reação do Pilsudski, aí é que veio para cá uma corrente enorme de gente altamente politizada, nível cultural elevadíssimo. Eles chegaram aqui e tomaram conta de tudo, porque nem se comparava o nível de cultura e de instrução que esses poloneses vinham de Varsóvia, Cracóvia, etc., com experiência revolucionária, sabe, já participando do movimento cultural moderno judaico. Então, eles tomaram conta, porque eles tinham muito mais nível cultural do que os outros, mas sempre existia um certo preconceito contra Polish por causa disso, entende? Bom, agora você me perguntou da minha educação formal. Bem, eu estudei no Colégio Sholem Aleichem. Eu sou da primeira turma do Colégio Sholem Aleichem. Meu pai, quando morreu agora um ano atrás, foi o último fundador vivo do Colégio Sholem Aleichem. Quer dizer, ele foi fundado em 1929, eu tenho aí, depois mostro a vocês o retrato, foi fundado, já existia o hebreu brasileiro. Mas naquela época, o grupo que fundou o Sholem Aleichem não eram como mais tarde, porque sendo judeus progressistas, não tinha nada de progressismo, não. Naquele tempo tinha só uma divisão no mundo judaico, uma divisão de idishistas e hebreístas, chamada Escola Tarbut e a Escola Yiddish Veto Reshula. Eram duas correntes que não tinham características políticas especiais, não. Então, o meu pai, junto com... Mas aqui também não era... Meu pai não era um ideólogo nisso, não. É que o grupo das pessoas, se eu mostrar a vocês os fundadores, eram todos mais ou menos da Bessarabia, eles se juntaram para fazer uma escola para os filhos deles. Pois não. O Tully Lerner, o Isaac Koifman, Blank, o Rosenbrach, Steinwort, Kritz, depois ele mostra os nomes todos, eram quase todos de cidadezinhas vizinhas, se conheciam assim, se juntaram para fundar uma escola. E é interessante, essa é uma saga que não foi ainda bem contada, que hoje, quando se fala das dificuldades da escola judaica, naquele tempo eles fundavam a escola judaica clientélticas, alguns eram ricos, mas meu pai, por exemplo, era muito pobre. Meu pai largava o trabalho e saía dias inteiros pelas ruas, chamava-se naquele tempo em Yiddish Machen Kinder, fazer crianças. Quer dizer, ir de casa em casa convencer os pais a botar os filhos na escola judaica. Entende? Não tinham, eram casas alugadas, não tinham as facilidades físicas que tem hoje. Em geral, mandavam buscar um professor, entende? Um mestre-escola, lá ou na Bessarabia, na Polônia, onde tiver. Em geral, a escola fechava quando o professor ia embora, ou morria, ou coisa assim. A escola Sholem Aleichem teve uma evolução assim. Lembro, naturalmente, tudo. Então eu fui da primeira turma, eu e minha irmã, eu ainda tenho amigos do Davi Lerner, Marconi Nudelman, que são da nossa comunidade. Hoje nós somos colegas de infância, o Jorge Yurkevich, nós somos colegas de calças curtas, quer dizer, eu tinha 4 anos, eu comecei a estudar muito cedo, o Yasha Kleiman, eu comecei a estudar muito cedo. Incrivelmente cedo. Isso foi a insegurança dos meus pais, fizeram comigo uma coisa terrível, eles fizeram por bem, mas fizeram uma coisa terrível, né? Eu fiz exame de admissão com 8 anos e 10 meses, no Colégio Pedro II, cuja idade mínima de entrar era 11, e eu entrei, que eu me considerava um gêniozinho, né? Fiz exame de admissão no meio de, 2.000 candidatos e entrei. Agora, depois eu que sei o que aconteceu comigo por causa disso. Eu sempre andei com gente muito mais velha do que eu. Entende? Inclusive, no Sholem Aleichem, quando fundaram, eu tinha 4 anos, eu entrei na primeira série. Então, daí, quer dizer, com 9 anos eu estava com o primário pronto. Então, a escola Sholem Aleichem,
Aconteceu assim, havia um professor, quer dizer, um escritor famoso, chamado Eliezer Steinberg, que passou por aqui, ele não foi mandaram buscar, não. Eles seguraram ele no porto, no navio, ele ia para a Bahia. Ele seguraram e ele ficou aqui. Ele não era ele era de uma família de professores, o irmão dele é um famoso escritor hebraico, Yehuda Steinberg. Mas ele ficou então aqui 2 anos, e eu tive a honra de ser aluno dele. Aliás, eu lembro até hoje, por incrível que pareça, como ele era tão querido, era pequenininho. Toda sexta-feira, nós não fazíamos Kabbalat Shabbat, porque ele não era religioso, mas tinha sexta-feira, era um dia especial na escola. Inclusive, na minha casa, tinha uma comida especial. Sexta-feira não tinha Kabbalat Shabbat, minha mãe não acendia velas. Mas eu sabia que sexta-feira era um dia especial. Então, na escola, não havia aula nesse dia, tem uma hora lá que ele sentava, ele era pequenininho, ele sentava numa cadeirinha, todo mundo, e contava lindas histórias. Ele era um grande contador de histórias, sabe? E a gente adorava as histórias dele. Depois tinha cinema, ele lembra filmes de Carlitos, essas coisas assim, né? Sexta-feira era um dia especial na escola, e eu me lembro, eu esperava chegar em casa porque tinha um almoço especial também, quer dizer, uma coisa especial que minha mãe fazia sempre na sexta-feira. Então eu estudei o primário no Shalom Aleichem, depois o secundário no Pedro II, conforme ele disse, né? No Pedro II eu fui até a véspera da universidade. Antes de chegar no Pedro II, quem era o diretor do Shalom Aleichem na época? Quem era o professor? Pois não, o diretor era o Eliezer Steinberg, porque, sabe, naquele tempo era assim, uma escola, eles traziam um diretor, como aliás até hoje eles entregavam ele à escola, ele era o director, né? E ele fazia tudo. A mulher dele trabalhava também, ela morreu há pouco tempo, acho que morreu em Israel, chamava-se Rivka. Ela tinha os dentes todos de ouro, sabe que antigamente vinha da Rússia, gente, era bonito, ter toda a dentadura de ouro, né? Era incrível isso. Ela usava cabelo, ela era homem e não era nada boazinha, não. Ele era bom, mas ela dava cascudo nas dentes, prendia em quarto escuro, que eram coisas incríveis assim. Mas ele era o diretor. Depois ele foi embora. Eu até escrevi para a nossa escola a biografia dele. Depois ele morreu de uma crise de apendicite na Bessarabia. Não, ele era professor de Yiddish, não, tinha outros professores tinha outros, não me lembro todos os nomes. Eu sei que depois, quando ele foi embora, a escola entrou em crise. Aí arranjaram outro professor, se não me engano, chamava-se professor Schusterovich, que tinha vindo da Argentina. Aí reabriam a escola, entende como é? Depois o Schusterovich foi embora, depois tinha um professor Schneider, parece. Bom, o professor Tabak, esse que existe aqui, quando ele veio, já foi bastante mais tarde, foi em 35, se não me engano, ou 36, a escola estava fechada, porque não tinha professor de Yiddish, né? Então, o que eles faziam? Amontoavam os móveis lá num depósito qualquer. Apareceu um professor, o Bergman, Aaron Bergman, que era um jornalista, fundador da Yiddish Press, e durante um tempo ele foi professor. Aliás, é uma tradição muito bonita da cultura Yiddish moderna, ela é hebraica também, das escolas Tarbut, que todos os escritores intelectuais se dedicaram especificamente à educação. Quase todos os escritores judeus em Yiddish, em hebraico desta época, escreveram para crianças, se preocuparam com crianças, faziam livro de leitura, escreviam histórias para criança ou eram professores. O Aaron Bergman, por exemplo, era um jornalista, mas ele foi, durante algum tempo, foi diretor da escola, foi ser professor, porque ele sabia muito bem Yiddish, hebraico, aliás, também russo. Mas depois, então, o Tabak, quando chegou, a escola estava fechada. Aí veio um professor novo da Polônia, ele chegou aqui, devia ter uns 21 anos, 22 anos, e ele era perseguido político, porque ele era do Bund, na Polônia, e foi perseguido lá nessa época, perseguiram e caçaram-lhe o direito de ser professor. Então ele veio para o Brasil para poder trabalhar. Vocês não tinham matérias oficiais, não? Claro, tinha tudo, a escola sempre foi integral. E sempre foi uma boa escola. Tanto a nossa rivalidade, não como hoje, era uma rivalidade ideológica, era com o hebreu brasileiro. São as duas escolas mais antigas. O hebreu brasileiro era uma escola modelo Tarbut. Quer dizer, a escola Tarbut, que foi fundada na Polônia, na Europa Oriental, era uma escola em que uma escola de masculine, quer dizer, uma escola de seculares, em que se usava o hebraico como língua de estudo. Inclusive na Europa se estudava geografia, matemática, tudo em hebraico. E tem gente aqui hoje, por exemplo, o Guy Wesder, o hebraico que ele fala foi aprendido na escola da Arbut, não foi em Israel, não, o pai do Zé. Ele fala hebraico, inclusive ele fala com algumas palavras que hoje não se usa mais, porque era o hebraico. Ou a dona Ida, que ainda é professora hoje no Liesin, a dona Ida Blanc,
Ela fala um hebraico lindo e puro, e não é hebraico aprendido em Israel, é hebraico aprendido na Polônia. Bem, agora, a divergência que havia entre essas escolas é que a nossa escola era Vetleche, existia uma central na Lituânia, chamava Cisho, quer dizer, são as iniciais, era Sheitevot. Pois não, paro. Não, mas quando você fala em escola fechada... O hebreu brasileiro era uma escola tarbut, quer dizer, é uma escola que chamava-se Nacional Shul, naquele tempo, quer dizer, a escola nacionalista, ou quer dizer, sionista. A escola Shalom Aleichem não era esquerda, não, é bom não fazer confusão nisso. Era apenas yiddishista, chamava-se Yiddish Shul. A ideia, havia uma organização central na Europa, chamava-se Central Yiddish Shul Organization, chamava-se Cisho. Havia uma certa influência do Bund, mas era, dizer assim, a finalidade era assim, naquela época, a palavra de ordem, hoje pode soar até ridículo, quem não conhece direito a história, porque os judeus que viviam fechados, vamos dizer, em uma comunidade mais ou menos cerrada, mesmo na Europa, eu não gosto de usar a palavra gueto, que se usa, porque não era gueto, os judeus de Varsóvia viviam em gueto nenhum, eles viviam uma vida isolada, porque o camarada um judeu podia viver em Varsóvia sem saber falar polonês, falando só Yiddish, de manhã até de noite, fazia negócios, fazia tudo. Mas, então, a palavra de ordem era abrir uma janela para o mundo. Então, eu tenho um livro aí, se vocês quiserem, eu guardei um dos livrinhos que a gente estudava, chamava-se Grinning Beimalach, vinha de lá para cá, não é? Grinning Beimalach quer dizer árvorezinhas verdes, né? Em que eles informavam sobre coisas, sobre geografia, sobre astronomia, isso aqui é conhecimento do mundo, quer dizer, para o judeu não ficar só fechado no conhecimento. Hoje é muito curioso que hoje é exatamente o contrário. O judeu é aberto para o mundo e não conhece nada do judaísmo, tem que abrir uma janelinha para o judeu. Mas naquele tempo, a ideia do evento Reshul, por isso chama-se Vetleche, quer dizer, é secular, mas não é Vetleche, quer dizer mundial, né? Então, eles procuravam fazer com que desse uma educação aberta para o mundo, a cultura do mundo, essa que era a palavra de ordem, não ficar restrito. E, dizer, a tônica não era a religião, mas a tônica era principalmente a grande criação da literatura, do teatro, esse monumento que naquela época estava em plena efervescência. Quer dizer, havia uma pleiade de escritores e músicos e todos os judeus, como ainda em hebraico não tem até hoje, do calibre que chegaram a ter naquela época, né? Shalom Aleichem, Peretz, etc. Era uma pleiade, havia um movimento cultural, e esse movimento cultural era tão forte que eles achavam que isso era o judaísmo. O resto era conhecer a cultura do mundo. Era essa mais ou menos a formulação. Você também não tem nada de esquerda, de coisa como hoje se procura às vezes caracterizar. Não é nada disso, era uma divisão cultural. O Tarbut, a escola Tarbut, por exemplo, o professor, que era o Larry Schmelzinger, era um dos professores, ele fazia brincadeirinha de toda festa de fim de ano, fazia brincadeirinha de Halutzim, compreende? Quer dizer, a motivação era sempre em torno de motivação sionista. Essa era chamada o professor Moisés Friedman, e principalmente o Schmelzinger, que era muito bom nisso. Eu me lembro das festas que a gente ia lá, ficava as criancinhas cantando canções em hebraico e fazendo, quer dizer, encenações de kibbutz, de halutzim, etc, etc. Essa era a diferença básica entre as duas escolas. Agora, havia uma diferença grande, que eu, por exemplo, quando comecei a frequentar, mais tarde, eu estava no fim do Pedro II, comecei a frequentar o Grêmio do Hebreu Brasileiro, que era perto da minha casa, era na Praça Seis Pena. Minha mãe não gostou muito, não.
Ela dizia assim, o que você vai lá fazer exercício de sionista? O que você tem que fazer lá? Quer dizer, o teu meio era outro. E nós fomos realmente, o nosso grupo original da escola, nós tivemos uma atuação muito grande na comunidade, que eu falei depois. Nós fundamos o maior clube que teve aqui, que chamava-se Clube dos Cabiras, fundamos uma escola, quer dizer, sempre tinha um grupo que atuou muito junto, e em uma certa época até politicamente também. Hilda, eu falo assim em rápidas palavras sobre a tua passagem pelo Dom Pedro II, se havia outros judeus da tua idade, quer dizer, claro, crianças lá no Dom Pedro II, qual era a relação de vocês enquanto judeus e os não-judeus, se você sentiu em algum momento como criança alguma animosidade por parte de não-judeus, que acontecia em festas judaicas que nem Rosh Hashanah, que depois tinham que se mostrar a identidade, e depois, então, entrando na adolescência, nas suas atividades desse círculo cultural. Bom, eu do Pedro II, eu tenho uma lembrança muito boa do Pedro II. Sabe, só tem uma coisa, se você me perguntou, eu vou falar sobre esse aspecto. Eu, como eu disse, entrei muito jovem demais, e eu aprendi o Pedro II, para mim, por um lado, também foi uma escola de malandragem. Porque o que eu aprendi no Pedro II foi a matar aula, jogar sinuca, jogar futebol lá na Saúde, e outras coisas mais, e piruar navio em Porto, e assim por diante. E eu me tornei um vagabundo, quer dizer, eu era reprovado, ia para a segunda época todo ano. Então eu não sou muito exemplo nesse período, porque foi uma escola de malandragem para mim, entende? Eu jogava sinuca com os malandros da Saúde numa sinuca, Minas e Rio, que tinha lá perto. Diversas vezes desci pelo cano do esgoto quando o comissário de menores ia lá, pegava para ver se era pelos pais, né? E outras coisitas mais, né? Como exemplo, só como curiosidade, a gente tomava o bonde, né? Então os grandes, sabe, eu era pequeno, estava sempre correndo atrás dos grandes, né? Os grandes diziam assim, quem pagar o bonde não tem mãe. Pronto. Então a gente passava uma viagem inteira arriscando a vida, pulando de um bonde, para não pagar um tostão do bonde, para não perder a moral, né? Só dizer que era mulher do padre, coisas assim, né? Quer dizer, essa é a escola que eu aprendi do Pedro II, né? Bem, mas não foi só isso não, porque o Pedro II é um grande colégio. Eu muitos anos depois, quando voltei para o Pedro II como professor, eu fiquei muito comovido quando eu encontrei o mesmo sorriseiro na porta, só com a cabeça branquinha, aquele que eu, primeira vez que fui lá, fazer exame de admissão, que eu tinha 9 anos, quando eu disse 8 anos, né? Vim completo, com febre, quando eu estava com 40 graus de febre, o homem estava lá na porta. Mas, então, o Pedro II, para mim foi muito importante, porque era o melhor colégio do Rio de Janeiro, tinha isso também. Agora, tinha os melhores professores do Rio de Janeiro, os maiores vultos da cultura. Eu fui aluno do José Oiticica, Antenor Nascente, Cecil Tirei, os melhores professores que tinha aqui. Assim, com toda a minha vagabundagem, se eu escrevo hoje português razoavelmente bem, eu aprendi com os professores que eu tive, que eu disse, naquela época eram os intelectuais de mais fama no Brasil, no Rio de Janeiro e no Brasil, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Agora, quanto a me sentir como judeu, eu sentia, lógico, não no colégio. Primeiro eu devo dizer uma coisa, eu era ruivo, agora não sou muito mais, mas eu tinha cabelo de fogo. E tinha a cara toda cheia de sardas. Então eu chamava muita atenção na rua. Todo mundo mexia comigo. Porque no colégio Pedro II inteiro era o único ruivo. Quer dizer, hoje é tão comum ruivos, né? Mas naquela época não era. Eu fui aluno do Pedro II entre 33 e 40. Então isso me incomodava. E não era agradável para mim. Primeiro, todo mundo na rua mexia comigo. Todo mundo metia a mão na minha cabeça. Eu tinha um cabelão, assim, não? Então eu tinha diversos apelidos. Miguel Strogoff, Russo, Russinho, Camilho, não sei o quê. Eu tinha N apelidos por causa do meu cabelo. Ferrugem, né, porque eu tinha sardas. E todo mundo na rua achava graça, assim, aquele menino metia a mão na minha cabeça, isso me incomodava. E eu me lembro, eu me sentia feio. E eu me lembro que eu olhava assim no espelho, quantas vezes que me ocorreu essa ideia, por que eu tenho que ser diferente de todo mundo? Eu me sentia ou diferente de todo mundo, isso chamava atenção pelo meu aspecto. Bom, na escola nunca havia antissemitismo, não, nunca, no Pedro II não, mas na rua tinha. E como? Tinha assim, nós éramos os gringos, né? Quer dizer, a família de gringos, a gente se dava com vizinhos e tudo, mas era uma família de gringos, que tinha costumes diferentes, que não ia à igreja, não ia à missa, alguns diziam que nós matamos Jesus Cristo, e outras coisas mais assim,
que era naquela época, inclusive, a atitude da igreja era muito diferente. Quer dizer, os padres falavam isso nas missas, que os judeus tinham matado Jesus Cristo, etc. De modo que então existia essa coisa assim, olha, sexta-feira da Paixão, a gente tomava cuidado, porque na rua onde eu morava malhavam judas na esquina, e se não tomasse cuidado, malhavam um prestamista judeu que passasse ali, entende? Às vezes até de molecagem. Não era um antissemitismo organizado, era um preconceito anti-judaico, anti-estrangeiro, eram estrangeiros, né? Então, naquele tempo eles juntavam tudo, turco, gringo, judeu, não sei o que, era tudo misturado. Árabes ou libaneses, sírios, chamavam de turcos, né? Bem, agora, então a gente tinha medo, quando chegava no sábado de aleluia, a gente tomava cuidado, porque a gente podia ser atacado na rua, compreende? Quer dizer, diversas vezes houve, o Alberto Dines escreveu um conto interessante, aquele do vendedor de guarda-chuvas, Schmid é política internacional. Aquilo, o Alberto Dines é meu contemporâneo, de modo que é isso que ele conta, é isso mesmo. Bem, na rua, sim. Agora, depois, quando veio o integralismo, quer dizer, em 1938, integralismo aqui no Brasil, aí então a coisa começou a ficar feia, porque aí tinha jornais antissemitas aqui, que era o jornal do Gustavo Barroso, chamava-se A Ofensiva, e eu me lembro, eu vou contar já do negócio da escola, eu estava na escola judaica, tinha batalhões de jovens integralistas de camisa verde, marchando pela rua, e a gente tinha medo de ser atacado por eles, porque os judeus são os plutocratas, sabe, naquele tempo era assim, eles acusavam os judeus de serem bolcheviques e capitalistas, né, quer dizer, os judeus eram os culpados de todas as desgraças do mundo, né. Então, nessa época, mas eu acho que nunca houve, eu pelo menos nunca senti aqui no Brasil um ódio assim profundo. Tinha preconceito. E nessa época do integralismo tinha gente que não gosta de gringo, não sei que gringo vem aqui explorar brasileiro, essas coisas assim, né? Não era muito comum, não. Eu fiz uma coisa, eu acho que aqui o povo brasileiro, pelo menos eu senti assim, nunca colou isso. Houve uma propaganda intensiva, mas eu acho que nunca colou. Ou deve ter havido casos assim, mas, por exemplo, aqui não houve invasões de sinagogas e coisas assim. Pode ter havido caso de alguém desenhar um troço qualquer lá, e coisa assim, mas vagabundos, coisas assim. Nunca houve. Acho que o povo brasileiro, pela sua própria natureza, é um povo muito cordato, muito amigo, sabe? De modo que nunca, mesmo nessa época, quando houve estímulos antissemitas e havia a ideologia nazista e fascista no mundo, e aqui no Brasil, por exemplo, tinha uma colônia italiana grande, tinha colônia alemã, aqui não, no sul, né? Eu, pelo menos no Rio de Janeiro, nunca senti uma coisa assim que me pusesse, que eu sentisse em perigo. Eu me senti em perigo, sim, quando eu sentia que o nazismo está tomando conta do mundo. Aí sim, eu me lembro como hoje olhava no jornal, assim, estão tomando conta do mundo, quer dizer, o que vai ser de nós todos? Eu fui de uma época, de uma geração que se sentiu muito em perigo, que vivenciou isso tudo. Mas eu quero contar, mas ao mesmo tempo, quando eu estava no segundo ano do Colégio Pedro II, foi quando o professor Tabak veio para o Brasil. E renovaram o colégio Shalom Aleichem. E ele, que era um professor jovem, moderno e tal, ele organizou o que chamava-se um Jugendkurs. É um curso complementar. E daí juntou os antigos alunos e nós então íamos estudar de manhã no Pedro II, eu, né? Outros eram do Lafayette, outros colégios. Eu era do Pedro II e depois, à tarde, 3 horas, a gente ia para lá, onde a gente jogava futebol, basquete e tal, tinha um pátiozinho e tinha aula de Yiddish, de história judaica, etc., com o Léo Tabak. Esse aqui, aliás, foi o início de um trabalho muito interessante, porque dali, nós fomos virando adolescentes, a gente queria dançar. Então não tinha onde. Então tinha um campo. Primeiro nós conseguimos fazer um campo de basquete, quer dizer, cimentar. Depois a gente ficava raspando vela para poder dançar, quando começou a ter interesse de dançar, de coisa assim, né? Até então, sabe como é que era? A gente vivia sempre, quando nós tínhamos um grupo de amigos desde a infância, aniversários, né? Casamento japonês, aquelas coisas. Mas quando já vai chegando assim na adolescência, começa a namorar, começa a ter interesse num rapaz, numa moça, essas coisas assim, e começamos então a organizar. E daí então surgiu um clube, que depois chamou-se Clube dos Cabiras, que foi uma história aqui nessa comunidade que chegou a ter 2.000 sócios, foi que pegou durante a guerra. Chegou 2.000 sócios, foi o clube mais importante que teve aqui. E eu fui um dos sócios fundadores, fui o sócio número 37, eu vou ter a carteirinha aqui. Não, originalmente era no Shalom Aleichem, que era na rua Ribeiro Guimarães. Mas era...
background do Kabila? Bom, primeiro quando chegou logo, para se eu não me engano, era na Rua Marquês de Valença, mas logo depois passou para aquela rua perto do Colégio Militar, Tomé de Souza, perto do Colégio Militar. Era uma casinha pequenininha, e depois para a Rua Ribeiro Guimarães, onde ficou durante muitos anos. Lá era um casarão com um quintal muito grande, e nós construímos depois, então, atrás, um campo de basquete, quer dizer, um cimentado, né? Jogávamos vôlei, basquete, etc. E nós chamávamos desse tal curso complementar. E desse curso complementar é que saiu, então, começamos a organizar um clube. Então, diretoria, não sei o que, era lá. E depois, então, quando ele começou a crescer, e aí depois veio a época da guerra. Quer dizer, 39, quando começou a guerra, nós criamos um salão. Aí, bom, aqui tem uma coisa importante. Quem fez parte da primeira diretoria? Eu gostaria que você citasse nomes que são, se você pudesse lembrar, claro, e em torno, digamos, de que elementos essas pessoas se organizaram. Se era unicamente social, se havia outros elementos culturais ou até ideológicos em torno desse grupo. Olha, sinceramente, quem foi o presidente, eu não me lembro. Eu fui presidente em 1947. Mas todos nós fomos presidentes. Mas que eu não me lembro quem foi o primeiro. Me lembro que o secretário foi o Dr. Isaac Firestein, esse que é hoje um grande cardiologista. Ele que assinou minha carteira, quer dizer, que estava, quando eu fui sócio número 37, foi o primeiro grupo. Eu não me lembro quem foi o primeiro presidente, mas era esse nosso grupo, assim, eu não me lembro agora, não me ocorre quem foi o... Jacob Kleiman, parece que foi. O Marconi Nudelman. Sim, mas essas são as pessoas, Jacob Kleiman, Marconi Nudelman, Davi Lerner, eu falei esse nome, e as moças também, as moças, a Fanny Koifman, que agora é Davidovich, a Eva Klander, um grupo enorme, né? Claro, são esse mesmo pessoal que foi a base. Mas aí aconteceu uma coisa interessante, é que por causa da guerra, e também eu nessa altura estava entrando na universidade, e eu estudei na Escola de Química, na Universidade do Brasil, outros estavam na Medicina, outros em Engenharia, etc., e nós nos encontramos aí nessa altura com os judeus Sefaradim. Nós nem sabíamos da existência deles. Então, quando chegou na faculdade, que eu encontrei com Nissim Castiel, com Jacques Danon, com Razan, eu nem sabia da existência desses camaradas. Quer dizer, não sabia nem que eles existiam. Nós não tínhamos conhecimento da existência dos judeus Sefaradim. E no Cabiras é que eles vieram, e aliás daí saiu inúmeros chamados de casamentos mistos, né? Quer dizer, o pessoal se conheceu, e então, como naquela época, o Bene Herzl era o antigo clube de onde agora é o CIB, né? Quer dizer, era a Organização dos Judeus Sefaradim. O presidente do Bene Herzl era o Salomão Razan, que é o pai é o avô do Ronaldo Gomlewski. O Ronaldo Gomlewski é filho da filha do Salomão Razan. Ela era desse grupo também. Não é o nome dela mesmo que eu esqueci agora. Lígia Razan. Era a mãe dele. Então, ela tem um outro irmão, tinha Jacques, tinha Isaac, não sei o que e tal. E esse pessoal, os Sefaradim, que deram a ideia, vamos lá no BNS. Eles tinham um salão, que era um salão que servia para festas e era sinagoga também. E ele nos deu o salão de graça. Era ali na rua Conselheiro Josino. Agora não existe mais. Porque depois que parece que agora tem um hospital lá, mas agora não existe mais. Era um salão muito bonito, muito bem para nós foi uma sopa, né? Ele nos deu algum tempo de graça aquilo, porque eles tinham o interesse dos filhos deles, Sefaradim, e foi a guerra que fez nós nos encontrarmos. Quer dizer, nos encontramos, depois descobrimos que havia outro tipo de judeus que eu nem sabia que existiam. E foi dessa época, então o Cabiras aí tornou-se um clube muito importante na comunidade. Você me perguntou que preocupação. A preocupação era assim, nós todos éramos intelectualoides, quer dizer, a gente fazia conferências, houve iniciativa de fazer teatro, e teatro tudo com motivos judaicos. Naquela época ninguém nem pensava de outra maneira, né? Discutir problemas, quer dizer, discussões, juros simulados, começava assim. E também dança, também sarauzinho, como eu disse, a gente fazia lá um arrastapé, essas coisas assim. Quer dizer, era sempre de natureza cultural, social, esportiva. A gente ia lá jogar bola também, que eram os interesses coisas religiosas, nada, nenhuma. Aliás, nessa época, nós todos, quase todos, éramos muito voltados
da esquerda, né, descobrindo socialismos e coisas assim. Então, a gente lia muito, discutia muito, mas o clube não tinha. Mais tarde que o Cabiras teve até um fim melancólico, ele se tornou um clube... No fim, o Partido Comunista tomou conta daquilo e acabaram, aquilo que acabou no depósito público. Mas nessa... Cabiras foi o seguinte, é que nós tínhamos que registrar o nome de um clube. Nessa época havia grandes restrições políticas, restrições contra estrangeiros. Então era proibido botar um nome estrangeiro. Então alguém teve uma ideia, descobriu-se assim, vamos botar um nome que parece um nome indígena, mas é um nome hebraico. Isso aqui é de Kabirim, sabe, de Giborim, Kabirim, quer dizer, de poderosos, assim, mas que a gente foi lá e disse que era um nome indígena. Eles deixaram isso, chamava-se Clube dos Cabiras. Essa foi a ideia. Esse clube teve um prestígio muito grande, ele fez coisas maravilhosas. Eu tenho aqui, eu vou dar para a memória, o Jornal do Cabiras, que eu tinha a coleção toda do Jornal do Cabiras. Nós fizemos muitas coisas muito interessantes. E teve uma época que, mais tarde, um pouco, quando nós já tínhamos atividades políticas. Por exemplo, o Akiba Sherman, vocês conhecem, né? O Akiba Sherman era um lourinho dirigente do Shomer Atzair, um garoto, assim, né? O Shomer Atzair era o único que nós tínhamos diálogo, porque naquele tempo a turma chamava Dror aqui, eram reacionários para burro e eram muito manejados pela organização sionista. O Shomer era independente. Então o Shomer aceitava diálogo conosco. Então a gente fazia debates sobre problemas políticos, ideológicos, futuro do povo judeu, Israel, era um negócio... Ora, era domingo de noite, tinha 400, 500 pessoas, não era brincadeira, não. E ele mostra depois um desenho de um júri simulado sobre o Nazareno, do qual eu tomei parte. Alguém fez um desenho e eu guardei. O desenho do júri simulado. E nós tínhamos uma atividade política dentro da comunidade. Não era fora. É errado pensar depois é que o Partido Comunista tomou conta. Nós éramos esquerda, nós éramos progressistas, mas nós não éramos ligados ao Partido Comunista. É um engano isso. A gente fazia, vamos dizer, atividade, por exemplo. Nós tínhamos uma posição, nós tínhamos grandes conflitos aí com a Unificada, né? Porque a Unificada era dirigida naquele tempo por um grupo muito reacionário. Então, eles, por exemplo, a comemoração do gueto de Varsóvia, por exemplo, eles queriam discriminar, fulano não fala, ciclano não. Nós tínhamos um poder muito grande de massa, que a gente acreditava nisso. Então, quando se fazia junto, todo mundo junto, eles não queriam, por exemplo, discriminar o Shomer Atzair, não queriam deixar o Shomer falar. Naquele tempo, o dirigente do Shomer era o Marcos, era um ruivo, depois ele morreu já em Israel, assim, meio... Marcos, era um pernambucano, Marcos Blanche. Então, o Marcos Blanche era um orador terrível, sabe? Era um orador bombástico, né? Um cara formidável. Ele morreu muito jovem, ele era doente, ele tinha uma perna defeituosa. Então, o Marcos era o Akiba, depois veio o Marcos. Então, nós garantíamos a palavra deles. Sabe como é que a gente garantia? A gente ia para lá, chegava lá, fazia uma mobilização durante 2 semanas, mobilização assim, de sede aberta. Nessa altura nós estávamos já na rua Álvaro Alvim, número 23. A gente fazia assim, venha prestigiar, a gente fazia um trabalho de esclarecimento, vamos lá pegar a palavra no peito. E a gente ia para lá, pegava a palavra no peito e garantia a palavra do Shomer no peito também. Quer dizer, a gente sabe que levantava todo mundo, eles ficavam malucos conosco. Inclusive, alguma coisa muito desagradável. Houve uma vez, uma véspera, sabe, parecia véspera de eleições aqui, né, assim, 5 dias antes da comemoração do gueto, uma senhora da liderança daqui foi lá e disse para nós assim, se vocês fizerem uma coisa, vamos mandar fechar o Cabiras. Quer dizer, ameaçando com a polícia, com Boré. Não, o nome não importa. Quer dizer, coisa assim desse tipo. Mas nós tínhamos atividade nesse sentido. Agora, outra coisa, nós tínhamos uma atividade teatral muito intensa. Vou mostrar a vocês aqui, porque eu fui artista. Eu fui contemporâneo, a Tereza Raquel, o Maurício Sherman, que o nome dele é Maurício Nissenbaum, o Hélio Tischler, que é o Hélio Tis, que hoje são profissionais, o Moisés Velton, essa turma toda, nós éramos fazer um grupo de teatro de muito alto nível. Tinha o teatro da Bipsa, que era dirigido pelo Turco, mas nós era o teatro dos jovens, e acho que nós tínhamos mais sucesso do que eles, embora eles faziam com muito mais cuidado, mas nós éramos muito atrevidos nessas coisas, sabe? A gente pintava e bordava, mas eu acho que nós deixamos uma história, não sei até que ficou, mas acho que fomos muito ativos. Foi um clube que mobilizava a juventude, entende?
E também, eu estou dizendo, foi interessante que foi o laboratório onde a juventude esquenazi, a juventude faradi se encontrou. E daí, eu estou dizendo, daqui hoje em dia já tem netos dessas uniões, né? Minha mãe já esse casamento misto. Hilda, vamos passar um pouquinho mais adiante na sua biografia. Depois, eu gostaria de saber quando é que, em que etapa da sua vida você se engajou como militante, como ativo, enfim, na comunidade judaica. Ou seja, você é professor e gostaria de saber quando é que isso começou e se além de professor você também você teve cargos assim de responsabilidade em instituições comunitárias. Olha, para ver a verdade, eu não posso precisar a data, porque eu nunca me afastei. Eu sempre fui ligado à comunidade judaica, às atividades judaicas. De modo que eu não tive, sabe, a única coisa que eu fui mudando com o tempo. Quer dizer, na minha juventude e adolescência foi no Cabiras. Eu fui diretor cultural, fui diretor disso, diretor daquilo. E em 47, foi o ano que eu me casei, eu era presidente do Cabiras. E foi um ano muito agitado. Foi o ano que o Brasil rompeu relações com a Rússia. E tinha agitações na rua e tal, entende? E cada vez que nós dávamos um baile, eu era obrigado a ir no DOPS, no Departamento de Ordem Política e Social, tirar licença do baile e aguentar as brincadeirinhas e as piadas dos policiais, do Boré, daqueles outros, assim, como esses gringos comunistas, aqueles que eu não sei o que, essas coisas assim, mas deixava, a gente fazia cara de coisa, e deixava, eles não mexiam muito com a gente, não, deixavam, né? De modo que, agora, depois, então a minha atividade foi lá. E lá eu fiz teatro em Yiddish, e tinha atividades culturais, nós organizávamos, como eu disse, cursos, debates, júris, quer dizer, a única coisa que não tinha, inclusive, nós tivemos uma atuação muito destacada também na proclamação do Estado de Israel, porque nós éramos a organização mais forte do Rio. Então, se lembram quando houve um ataque de tanques ingleses em Tel Aviv, né, contra manifestantes judeus? Nós fizemos um barulho desgraçado aqui, fizemos uma manifestação no Automóvel Clube, que é na cidade, num salão, onde foi já na época da democratização aqui, né, onde foram senadores, deputados, falaram, foi um negócio assim de 2.000 pessoas, assim, o Cabiras que organizou isso, quer dizer, de solidariedade. Nós não éramos sionistas assim, não, mas solidariedade ao Estado de Israel. Nós tínhamos sempre uma posição muito positiva em relação a isso, não como sionista, não fazíamos propaganda sionista, mas sempre assumimos inteiramente a identidade judaica em todos os sentidos, e na rua também, quer dizer, fazíamos bem. De modo que então, depois daí, eu comecei a ter atividade em outras coisas, quer dizer, quando eu me casei, quando minha filha nasceu, quer dizer, a minha filha nasceu em 48, em 54 nós fundamos a Escola Eliezer Steinberg, quer dizer, mesmo nosso grupo, que já tínhamos crianças de pequena idade escolar, e aconteceu aí que o Tabak tinha ido para Israel e voltou. Então, os velhos do Instituto, sabe, o Instituto tem um capítulo à parte que eu gostaria, não sei se vai dar, chama-se Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação. Isso foi uma ideia grandiosa que o destino, sei lá o que, não permitiu que fosse como tinha pensado. A ideia foi assim: o grupo de ativistas da Escola Sholem Aleichem, naquele tempo era ligado ao ICUF, né? Mas era a turma não muito de esquerda, era a turma do Instituto, sempre foi a turma assim, menos sectária. Eles tiveram uma ideia grandiosa. Quando se soube do massacre, do genocídio, não sei o que, eles queriam fazer, eles acreditavam muito na preservação do povo judeu através de organizações culturais e coisas assim. Então eles bolaram de fazer um grande instituto, chamado Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação, que deveria ser uma espécie de central cultural, esportiva, onde faria escolas, clubes, bibliotecas. Essa é aquela ideia. Era uma ideia muito grandiosa, com uma ideia de uma resposta ao genocídio, entende? Então, eles conseguiram mobilizar. Esse pessoal de lá trabalhou em auxílio a vítimas de guerra, que tinha um comitê de ajuda às vítimas de guerra. Depois o comitê de ajuda a Israel, que sabe, não era da Macbita aquele tempo, não, era um comitê separado. Então eles compraram um terreno na Rua Doc Lobo, e um terreno grande. Quem fez o projeto foi o Oscar Niemeyer. Era um projeto assim, sei lá, de um edifício de
sei lá, 15 andares, 12 andares, não sei, em que ia ter teatro, campo de esporte, escolas. Né? Na Argentina havia uma coisa parecida com essa, em Buenos Aires existe uma coisa parecida com essa, lá onde tem aquele lá, é um prédio assim. Infelizmente aquilo não foi, porque paralelamente houve uma coisa, houve uma mobilidade da comunidade para a Zona Sul. E a Rua Doc Lobo, que era o fino da Tijuca, deixou de ser um grande centro. Então eles ficaram assim, como é que vão construir? Não tinham também dinheiro para construir, para começar uma obra deste vulto. E a escola Sholem Aleichem era a primeira escola. Eles queriam fazer escolas, né? Quer dizer, a ideia era essa, né? E São Paulo também, o TAI, que é aquele instituto que lá que não deu em nada, né? Sabe, tem o TAI, aquele teatro, né? Também a Casa do Povo, também no fim, quer dizer, politicamente é que se desintegrou, perdeu completamente todo o senso, o sentido, e as pessoas também, muitos deles não se deram conta disso, né? E deixaram aquilo cair de podre. Mas então, aqui não aconteceu assim não. Porque eu vou lhe contar aqui uma coisa, eu acho que, não sei se vocês não sabem, mas é bom registrar aqui nesse depoimento. Eles fizeram, então, quando o Léo Tabak voltou, eles resolveram, não, lá não vai dar. Então compraram uma casa aqui na Rua das Laranjeiras e resolveram fazer uma escola. Sabe, é gozado, mas tem uma ideia assim, né? Ao mesmo tempo, começar uma escola e um coro. Então tinha o maestro Fater, naquele tempo aqui, que é maestro, tem um livro dele muito interessante sobre a canção judaica, um livro que está em Israel agora, chama-se Issachar Fater. E o Fater, então, organizou um coro. Esse coro existe até hoje. Isso é uma coisa, uma proeza que acho que não existe em lugar nenhum do mundo. Um coro amador que existe há tantos anos, funcionando regularmente, não assim no Araque, não. E funcionam como profissionais. 2 ensaios por semana, concertos todos os anos. Hoje em dia, inclusive, se envolve uma despesa muito grande, sem nenhuma subvenção de nada. Recebe um dinheirinho lá da Hebra Kadisha só. Bem, mas então fundaram uma escola e um coro. E chamaram a nós, quer dizer, eles é que fundaram a escola, a justiça seja feita. Chamaram a nós, aos jovens, as crianças, né, que já tinham filhos em idade escolar, disseram, vamos fazer uma escola como nós queremos, que a escola que tem aqui já tinha o Lies, já existia já o Max Nordau, eles vamos fazer uma escola como nós queremos e tal, e deram entrada no ônibus, compraram 23 carteirinhas e uns brinquedinhos do Sobrinca e entregaram para nós o abacaxi
Já sei o que. Posso falar? Pode gravar? Continuando. Olha, então, esse Instituto Israelita Brasileiro de Cultura e Educação teve uma atuação nessa época política muito importante. Porque aí houve o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e nós fomos o grupo que rompemos. Então nós fizemos uma coisa que talvez vocês não saibam, foi uma coisa histórica. Nós fizemos não um seminário, não, como se chama assim, uma discussão, um debate, esqueci o nome, simpósio. Esse simpósio durou 3 meses. Sabe o que quer dizer isso? Um simpósio que durou 3 meses, que era uma vez por semana, vinham centenas de pessoas de todas da comunidade, e nós abríamos a palavra a quem quisesse para falar sobre o genocídio cultural da União Soviética. E nós rompemos, então, com isso. Foi uma coisa muito importante que houve da nossa parte naquela época, denunciando os crimes que nós tínhamos sabido ter havido na União Soviética, o assassinato dos escritores, etc., etc., e foi um rompimento geral com o IKOV, com essas coisas todas que... IKOV que dizia que IKOV são as iniciais de Yidischer Kulturverband, Liga Cultural Judaica. Esse IKOV foi fundado na França, em Paris, isso não importa aqui muito. Mas esse simpósio que foi feito lá no Instituto foi muito importante, que marcou nossa posição. Entende? Embora, durante muitos anos, safadamente, quando vem um xelir aqui para o Brasil, avisam a ele, alguém avisa em Israel para tomar cuidado que a escola, aliás, é comunista, Reuter. Sabe? São coisas, não sei bem de onde vem isso. Mas essa atitude foi clara e coisa que nós tomamos naquela época. E fundou-se essa escola. E essa escola se desenvolveu. Os 20 primeiros anos dessa escola, ela foi uma escola do modelo do Shalom Aleichem, quer dizer, uma escola yiddishista, uma escola no modelo Yiddish Schule. Até que em 1974, o Léo Etaba, por uma razão que ninguém sabe até hoje, se afastou. E eu vinha de Israel nessa época, eu tinha uma experiência anterior que eu quero fazer rapidamente Eu fiz um parênteses. Eu organizei um curso, quando a minha filha terminou o primário, houve uma discussão muito grande na escola Elias Steinberg. Naquela época, a nossa escola sempre foi muito pioneira, sabe? Especialmente, eu digo a vocês uma coisa, o curso pré-escolar, acho que não tem outro igual aqui no Rio de Janeiro, porque a escola Elias Steinberg, no começo, tinha uma comissão pedagógica que era composta pelos maiores especialistas do Rio de Janeiro de educação, do Colégio de Aplicação, da Escola Normal, psicólogas, entende? Que são a Perla Ciornaiga, minha mulher, a Eva, a Leia Lerner, que faleceu, a Fela, quer dizer, pessoas do mais alto nível, Esther Kulock, quer dizer, e elas introduziram aqui tudo que havia de mais moderno em educação. Eu estava que teve a habilidade de receber isso e aceitar. Porque até hoje a escola ainda tem essa tradição, e eu posso dizer a vocês, eu honro muito disso, que acho que é uma das escolas que dá a educação mais democrática no sentido de livre, de ensinar crianças uma educação livre, que nem sempre os pais percebem isso, não é tão fácil de perceber a filosofia da educação. Bem, mas voltando aqui, eu dirigi, nessa época, houve uma discussão muito grande. Se eu contasse a vocês, tinha discussões até 3, 4 horas da madrugada entre a minha geração, que é a geração de pais, e os chamados os velhos. Porque nós queríamos fazer o seguinte, naquela época nossa ideia era assim, não fazer ginásio na escola judaica, deixar a criança ir para o Andos, para onde quisesse, fazer uma escola só complementar, só de matérias judaicas, que a criança viesse voluntariamente. E eles disseram, não, tem que ser integral. E a discussão, foi discussões assim, até 3 horas da madrugada, e ninguém arredava pé. Então, era o Léo estava com a turma dos velhos, né? E eu com os outros aqui do lado de cá. Então, no fim, como não chegava a acordo nenhum, eles disseram, tá bem, então façam. Então, nós fizemos. Eu dirigi durante 3 anos, sem nenhuma ajuda, porque os professores, inclusive o Léo estava, se negou a dar aula. Se negou a dar aula de Yiddish, de coisa assim. Então, mas eu fiz assim, as crianças vinham voluntariamente, chamava-se Curso Complementar de Matérias Judaicas. Funcionou durante 3 anos na nossa escola. Quer dizer, assim, era fora dos horários. Isso. E depois, quando o Léo estava em 74, se afastou, eu vinha nessa época de Israel, minha filha estudou em Israel. Então eu vinha da 3ª viagem que tinha feito para visitar a minha filha. E também nessa época eu já tinha organizado aqui, em 72 eu organizei aqui um curso de formação, de aperfeiçoamento de professores chamado
Aí depois eu falo isso, chamado Beit Midrash Lemorim Alashem Rambam, curso Maimônides, em conjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a Universidade Hebraica. Eu fui o coordenador deste curso. Isso foi uma outra coisa. Mas então, nesta época, quando eu cheguei aqui de uma viagem de Israel, me colocaram esse problema. Em abril, quer dizer, na época de Pesach, eu estava que foi embora. Então queriam que eu assumisse. Eu disse, olha, eu sou professor na escola de Química e eu não tenho interesse nenhum profissional de ser diretor dessa escola. Mas eles insistiram muito, eles disseram, bom, eu aceito nas seguintes condições, se vocês me deixam mudar a escola. E eu acho que eles não tiveram outro remédio, eles não gostavam. Quando eu falava em que ia mudar, eles tinham ataques, né? Então, e perguntaram, então, o que você vai fazer? Pois não. Bom, voltando a falar agora sobre o Eliezer, eu aceitei, mas fiz questão de tornar claro por que eu ia aceitar. E a primeira coisa que eu quis foi não receber nada, porque eu pretendia ficar somente 2 anos e eu não queria me comprometer profissionalmente. Então eu aceitei sem remuneração. Todo mundo dizia que eu sou maluco. De certo modo eu sou maluco, mas não faz mal. Essas coisas para mim têm uma importância muito grande para eu fazer isso por dinheiro. Inclusive eu sabia que eu era a única pessoa possível naquele momento em que os pessoal do Instituto Os Velhos, que a gente chamava o Kachelnik, a Ida Kamietsky, aquele pessoal que eram os veteranos do Instituto, teriam confiança em mim, embora eles não concordavam comigo, mas tinham confiança em mim, que sabiam que eu não ia fazer besteira, que eu não ia levar a escola para o brejo. Então, eu fiz uma reunião lá, coitado, fiquei até com pena deles, porque eles perguntaram, o que você vai fazer? Eu disse, não, eu faço questão porque eu exigi carta branca. Eu disse, não, eu dou satisfações do que eu faço. Mas agora tem uma coisa, não recebo ordem de ninguém. Eu levo etapa que não vai ser meu coisa, porque ele está saindo, eu não aceito ele como meu supervisor. Quer dizer, se eu aceito aqui, é para fazer alguma coisa, porque eu acho que é muito importante modernizar. E modéstia à parte, eu, vocês, me honro muito. Se nós não tivéssemos feito isso, a nossa escola estaria agonizando hoje, como está o Sholem Aleichem. E eu acho que eu fui um dos agentes disso. Aí eu disse para ele, como é que é? Nós vamos mudar assim. Primeiro, a língua primeira vai ser hebraico. Pois já caíram para trás, que eram idististas, né? Eu digo assim, não vou jogar o Yiddish fora, que é uma tradição aqui, mas eu tenho que fazer uma escolha. E a escolha, hoje em dia, quer ou não quer, gosta ou não gosta, hebraico é a língua principal do povo judeu hoje e está acabado. Tem que aceitar isso de todo o coração, porque hebraico também é a nossa língua mãe, quer dizer, não tem motivo nenhum para... E essa discriminação antiga de X, não sei o que, isso aqui já pertence à arqueologia. Isso não pertence mais à época atual. Isso pode ser que vocês ainda tenham na cabeça. Bom, e segundo, eu vou introduzir tradições aqui na escola, coisa que não se fazia. Compreende? Quer dizer, só explicar à criança que em Pesach se fica alegre, nós vamos fazer. Então, a primeira vez que eu introduzi Kabbalah, Shabbat na escola, vocês não imaginam o que falaram. Olha o que eu, até onde estava indo, se fala, vírus para Krochen, quer dizer, onde é que ele foi parar, esse camarada, o que ele está fazendo aí na escola. Mas eu tive uma orientação que para mim foi muito útil, que é um mestre com o qual eu não concordo em inúmeras coisas, mas que foi muito guia para mim. Chama-se Avraham Golom, é um grande educador judeu, tem todos os livros dele, que ele não é muito conhecido, ele foi o fundador do Vilna Seminário, famoso seminário de Vilna, em que ele discute esses problemas, religião e tradição, entende? Porque eu não queria fazer encenações na escola, e assim que eu faço até hoje. Eu eu acho que estou no caminho certo, acho. Então nunca tive também dificuldade de convencer os professores, nunca tive que impor nada lá dentro da escola. Então mudamos completamente e introduzi o ensino de Tanar, quer dizer, em outras palavras, eu coloquei a escola digamos assim, em concordância com a escola moderna judaica, não muito diferente, embora eu não sou muito a favor do tanarismo que existe em Israel, que eu acho que é um erro. Nós ensinamos Tanar, mas eu acho que a gente tem que ensinar a herança judaica, porque só Tanar. Então na nossa escola nós ensinamos Pirkei Avot, ensinamos Hassidut, ensinamos outras coisas que não só Tanar, porque eu não tenho interesse de estimular. Primeiro que eu acho que o proselitismo e a educação não funciona. Mas então essa foi a minha atuação e desde então eu sou responsável pela educação judaica no colégio, na escola Eliezer Steinberg, que esses 2 anos já viraram 10. Esse é o 11º. E de 2 anos para cá eu recebo uma coisinha, porque eu comecei a dar aula, aí não, aula de graça não dou. Mas é uma coisa toda, mas eu não é pelo dinheiro, mas eu funciono lá, eu sou responsável, eu vou lá 2 vezes por semana, fora as outras que eu vou quando mesmo sem precisar ir. Bem, isso é a escola. Agora você me pediu para falar sobre a ASA.
Bom, aquele pessoal... não, a ligação era a seguinte, aquele pessoal, houve, como eu disse, a partir do 20º Congresso, houve um racha muito grande da comunidade. Ou seja, o grupo do Instituto, que era chamado progressista, se afastou completamente porque atacou as arbitrariedades e o genocídio cultural da União Soviética, e na biblioteca Sholem Aleichem ficaram os outros que ainda continuaram apoiando aquilo e tal, e nós não, quer dizer, entramos em grandes conflitos. E aí foi fundada a ASA. A ASA quer dizer Associação Sholem Aleichem, porque eles tiveram que sair da Praça 11, onde eles tinham, então, eles compraram uma casa ali na Rua São Clemente e queriam fazer, então, um clube. Eu tinha tradição eu fiz teatro com eles lá. A ASA foi o Luiz Goldberg, se não me engano, era o presidente quando comprou a casa. Era o Luiz Goldberg. A ASA vinha da tradição da Biblioteca Sholem Aleichem, que é uma das mais antigas instituições da nossa comunidade. Eles compraram aquela casa e instituíram e queriam fazer um clube tipo hebraica. Bem, e tinha um grupo, uma periferia bastante grande, todo sábado, e a gente lá tinha esporte, tinha isso, tinha aquilo. Entende? Embora na poeira, porque não tinha muitas instalações, não tinha muito dinheiro, tinham que pagar, mas no começo foi bom. Embora a gente tinha divergências políticas, mas tinha diálogo, né? Quer dizer, a gente tinha divergências políticas, e toda vez que tinha, por exemplo, encontro de educação, quando me convidavam, eu ia, em nome da escola, né? Chegava lá e defendia posições que não eram as posições deles, né? Mas eles ouviam com respeito, quer dizer, não tinha problema nenhum, não. Mas, quando a ASA foi até um ponto... Eu não frequentava depois a ASA, não. Eu tenho um título da ASA. Comprei um título, número 300, uma coisa assim. Mas, aí aconteceu uma coisa séria. Uma das coisas que eles faziam sempre era a comemoração do gueto de Varsóvia. E havia uma tradição de convidar o embaixador polonês, da Polônia Democrática, né? Houve uma vez, inclusive, que pediram a mim para traduzir o discurso do cara lá, do embaixador, e eu traduzi. De quê? Não, polonês eu não sei, eu não me lembro que língua que ele me deu, que eu traduzi. Acho que traduzindo polonês para Yiddish, eu traduzi do Yiddish para português, uma coisa assim. Bem, mas aí então, nesta altura, quer dizer, o conflito se deu depois que houve aquela famosa reação quando Gomulka foi preso lá na União Soviética, na Polônia, e quando os judeus comunistas, aliás, outro dia eu achei que tem um jornal daquela época, eles foram no navio, expulsos, né? Os judeus que não quiseram ir para Israel, foi uma tragédia, né? Eles foram expulsos, então de repente começaram a chamar eles de sionistas e botar eles para fora de todos os postos. E para eles, acho que foi um fim do mundo, entende? Quer dizer, então foi uma debacle geral em tudo que eles acreditavam. Eles que tinham tido a coragem de aguentar a mão lá, etc. Então, nessa altura, começou... Eu não frequentava a ASA, não. Mas aí começaram a gritar, mas escuta aqui, mas vai chamar o embaixador polonês? Agora? Agora não é mais democrático, os caras que estão prendendo os judeus, comunistas lá. Bom, mas tinha uma turma lá, e essa turma era o Luiz Goldberg, principalmente, que era o presidente nessa época, era muito sectário, agora parece que ele não é mais nada. Mas naquela época ele é o enterrador da ASA. Ele mais um grupo. O Moisés Niska estava no meio também, e, embora não era da liderança, quer dizer, não era dos principais, mas ele apoiou. Hein? A Carlota, tinha um grupo lá, mas eles insistiram em convidar o embaixador polonês. Aí o embaixador polonês foi lá, e um grupo do Shomer Atzair fez uma onda lá na hora da coisa, que ele começou a esculhambar os judeus lá, sabe? Que os judeus eram chauvinistas, eram não sei o quê, que não sei o quê e tal. Aí o pessoal começou, levantou, fez um barulho. Eu não estava nesse dia não, porque eu não vou lá. E fizeram um barulho, e depois então houve um grande movimento. Que escândalo é esse? Chamar um polonês para vir falar mal dos judeus numa organização judaica, isso é o fim do mundo, né? Aí começaram então fizeram lá, aí marcaram uma assembleia, quer dizer, saiu um movimento muito grande, assembleia de acionistas, né? E então o grupo da oposição, eu fui o orador do grupo da oposição que eles me escolheram. Aconteceu que nesse dia eu estava completamente afônico. E eu estava tão emocionado que as pessoas, porque sabe, tinha gente lá que eu conhecia, velhos, que eu respeitava. E eu disse para eles, vocês não podem ficar calados, tomem uma atitude. Então, e eles assim, não sabiam o que fazer e tal.
E nesse dia eles fizeram uma mobilização e ganharam. Quer dizer, na votação eles ganharam, nós fizemos um barulho danado, eu, como é o Erchenut, como é o nome dele? Ai meu Deus, ele é gorila. O Erchenut, quer dizer, um grupo enorme lá dos antigos membros da biblioteca Sholem Aleichem, né? Não estou me lembrando agora os nomes direito. Um grupo grande, né? Fizeram lá e eu fui orador. Sei que então eu fiz um discurso muito emocionado, fiquei completamente sem voz, disse palavrões, foi um barafunda danada lá, sabe, queriam virar aquilo pela vez. Eles ganharam porque eles mobilizaram, então, especialmente os velhos, disseram, sabe como é? Disseram assim, que tinha um grupo jovem que estava querendo acabar com a asa, estava querendo pegar a reação, não sei o que, uns negócios assim. Então, bom, com isso eles ganharam e acabou a asa. Porque ninguém mais foi lá, eu nunca mais botei os pés lá, ninguém mais foi lá, e eles fazem todo ano uma cerimônia, sei lá o que, eu nem quero saber. Está abandonado. E é um absurdo, que é um patrimônio da comunidade. Hoje em dia eles alugam aquilo por IES. Ninguém sabe o que eles fazem com dinheiro. Aquilo já foi a sede do Escola de Samba Unido de São Clemente. Então, quer dizer, essa aqui, afinal de contas, aquilo é um patrimônio da comunidade. Bom, de certo modo, o Liesen usa que o jardim do Liesen é lá, mas o Liesen deve pagar um aluguel muito alto, ninguém sabe o que eles fazem com o dinheiro disso. Estou curioso para saber o seguinte, se temas que são discutidos atualmente na comunidade, como, por exemplo, identidade judaica, assimilação, afastamento de juventude das tradições, etc., se também eram temas de preocupação a uma geração ou mais atrás, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, se havia já um início de problemas que hoje em dia são centrais na comunidade, em termos de se eram vistos como isso era visto antigamente. Olha, não com a formulação que tem hoje. Porque eu acho que na minha geração, quando nós éramos jovens, todos éramos filhos de imigrantes. Quer dizer, esse problema de identidade judaica não era um problema em pauta. Quer dizer, isso era ninguém tinha dúvida disso. Quer dizer, ninguém discutia isso. A gente discutia como ser judeu. Discutia como é que devia ser judeu. Se devia ser judeu socialista, se devia ser judeu assim, se era Israel, se devia se lutar pelo socialismo no mundo como judeus, etc. Entende? Mas nunca botava em dúvida se devia ser ou não judeu. Nessa época, houve muitos casamentos mistos. Casamentos mistos que eu quero dizer com o Goyim, né? Na época da década de 40, na minha geração, né? Muitos, mas por um outro motivo. Não era como hoje, quer dizer, eu acho que havia uma motivação. Eu mesmo, eu não era, quer dizer, eu não era contra isso. Pelo seguinte, a gente tinha, isso eu quero dizer das pessoas que acreditavam como eu tinha crença no socialismo. Eu achava que a gente estava em vésperas de instituir um regime de socialista no mundo de igualdade, em que o problema judeu deixaria... Era uma tese mais ou menos aceita de que antissemitismo era um produto do fascismo. Era uma tese aceita. Hoje eu acho que sou muito duvidoso dessa tese, mas era naquele tempo todo mundo aceitava isso, favas contadas. Então, assim, lógico, a derrota do fascismo acabar o antissemitismo, lógico, né? Então, havia assim, bom... Eu sou contra casamentos assim, de você abrir mão da sua individualidade, mas entre socialistas não, porque afinal de contas internacionalismo são pessoas, entende? Quer dizer, onde se considera uma pessoa e não judeu tanto faz, desde que ele tenha uma comunidade comigo ideológica, entende? Que a gente tem respeito humano, é assim que era colocado isso. Então, houve muitos casamentos assim desse tipo. Eu acho, pelo que eu sei, alguns deram certo, a maioria não deu certo. Eu conheço, não vou citar nomes naturalmente aqui, mas eu conheço muitos casos. Hoje, eu conheço casos de netos, filhos desse casamento que se negam a botar uma criança em escola judaica e assim por diante. Eu acho que a grande maioria... chegou o momento em que apareceram muitas divergências. Quer dizer, aquela ideia que se tinha de que se o camarada era socialista e eu também sou, tem muita coisa em comum, depois na vida conjugal,
Aí apareceram a diferença, quer dizer, o outro tinha tradições, quer dizer, queria ir à sinagoga, o outro queria fazer a primeira comunhão no filho, porque a mãe queria, o pai, eu não sei o quê, entende? Aquela ideia de criar um filho, deixa ele escolher quando ficar grande, essa é uma ideia, eu acho que a prática mostrou que isso não funciona, porque eu acho que, eu estou convencido que não existe identidade sem raízes, todo mundo tem raízes. Entende? De modo que quando você pensa que não tem raízes, é porque ele está com as raízes soltas, ele vai acabar ancorando em qualquer lugar, Deus sabe onde, entende? Mas naquela época isto era especialmente, isso é uma coisa interessante, foi uma sequela, talvez, da turma mais culta, mais avançada, que pensava assim, não os caras mais atrasados, não, eram mais tradicionais, mas esses que tinham mais cultura, a gente discutia problemas, né, de integração, chauvinismo, nacionalismos estreitos, não sei mais o que, essas coisas assim, eles faziam, eu notei isso, e eu noto isso com uma certa tristeza, eles têm dito isso muitas vezes, essas pessoas tinham um discurso que não era o que eles faziam na vida, era uma posição intelectual. E o que aconteceu, tenho amigos desses que 40 anos discuti com eles assim. Eu era considerado meio chauvinista. Eu era sempre que eu fazia teatro em Yiddish, o Yehuda sempre tem uma tendência pequena burguesa aí. Mas não, era assim mesmo, falava mesmo assim, né? Eu me lembro uma vez, quando a primeira vez que eu protestei violentamente contra o negócio da União Soviética, quando eu soube, um camarada virou para mim, um super amigo meu, disse assim, aliás, não é de hoje que eu venho notando como é que você está apodrecendo. Quer dizer, de se atrever a criticar a União Soviética, assim, bom, mas o que eu observei, o que eu observo, é que muitos dessas pessoas de alto nível cultural e de instrução também, pessoas verdadeiramente intelectuais, eles tinham um discurso que, na prática, eles não faziam de acordo com o discurso, mas os filhos acreditaram no discurso deles. Então, o que se nota no meio desse grupo, que nessa geração, os filhos, em geral, foram embora. Quer dizer, os pais tinham um discurso dentro de casa em que eles próprios não agiram assim, mas os filhos acreditaram. Eu acho isso uma das coisas lamentáveis, e eu conheço muitos deles hoje que sofrem muito por isso. Porque eles não se afastaram da comunidade, embora eles falavam, não, tem que abrir, não sei o quê, coisa e tal. Entende? Agora o filho abriu mesmo, porque não tinha ligações que ele tinha. Que esse pessoal que falava assim, era filho de imigrantes, casas judias, entende? Que se emocionavam quando houve uma música. Eu uma vez fiz uma experiência aqui em casa, não foi? Tinha um grupo aqui, eu botei uma música Yiddish aqui, da Hava Alberstein, contando a história de um ladrão, chama-se, como é? Aveino Lemarvicher, uma coisa assim. E ela vai contando a história assim, então, daqui a pouco eu vejo que está todo mundo com lágrimas nos olhos aqui. Cada um estava se lembrando dos seus pais, das histórias, coisas assim, quer dizer, são raízes que você pensa que não tem, mas que tem, são muito fortes. Agora, os filhos não tinham, não têm, eles não deram. Entende? Quer dizer, as casas nossas aqui são casas já sem aquelas tradições antigas, né? Digo, na minha casa, meus pais não eram religiosos, mas era uma casa judaica de 0 até 100, inteiramente, né? Eu, atualmente, outro dia, aprendi a fazer varênia. Eu quis fazer varênia, se vocês quiserem, depois dá para provar, que nem minha mãe fazia. Arranjei alguém que me ensinou. Para mim, eu me comovo de fazer isso. Eu quero de fazer um negócio sair com gosto do negócio que minha mãe fazia. Hilda, quem eram os líderes judeus aqui nessa comunidade que deixaram uma marca ou que influenciaram, que foram grandes personalidades, na sua opinião? Bom, tem dos dois lados, né? Do lado sionista, que havia uma divisão muito grande. Do lado sionista, um dos líderes mais famosos aqui que tinha era o Jacob Schneider. Todo mundo conhece, né? O Jacob Schneider, é o pai de Eliezer Schneider. Jacob Schneider era o líder sionista tradicional daqui. Tinha vários outros, tinha Eduardo Horowitz, tinha Malamud, o Salomão Steinberg, que foi um advogado que era parente meu que morreu, que era um dos líderes. Como? Não. Ele era da minha família, era um advogado e morreu de câncer há muito tempo já. Chamava-se Salomão Steinberg. E Malamud, naturalmente, Malamud foi muito importante aqui na comunidade, porque Malamud era o porta-voz. Eu, de certo modo, fui em outra geração, né? Era o cara que sabia escrever português, sabia falar, entende o que é? Então, era um advogado, todo mundo, né? Um advogado, né? Quer dizer, o Malamud é um homem muito culto, fala uma pessoa de línguas,
fala hebraico, ídis, português, russo, né? Ele era um cara muito culto. Então ele era uma espécie de porta-voz da comunidade, né? Então eu me lembro quando se fundou a federação, comigo depois foi o contrário. Diversas instituições, eu fiz a ata de fundação da federação, nossa, porque naquele momento eu era o representante da juventude, do Cabiras, eu era o único talvez que sabia escrever uma ata em português. Não tinha o Isaac Nussmann. Vocês, uma coisa curiosa que eu vou contar a vocês. Eu fui da primeira diretoria da federação, ajudei a fundar a federação, quando o presidente foi o Fritz Feigl. Quando caçaram os deputados comunistas, caçaram o meu mandato na federação também. Eu fui expulso da federação porque, não tinha nada com ele, não, assim que eles acharam lá, porque naturalmente, a nossa atuação era sempre assim, meio impulsiva e coisa e tal, acharam de bom grado se livrar de mim. O Feigl, que era muito meu amigo, não deixou. O Feigl era muito meu amigo, podia trazer embaixo do livro que ele me deu quando eu me casei. O Feigl era químico, era meu colega de laboratório, né? Era um grande cientista. Quando eu me casei, ele me deu um livro de química de presente. Está vendo agora a dedicatória, um livro de química. Bom, isso de um lado, eu dei alguns líderes, né? Os Egárnicas também tinha. Esses eram de segunda linha. Agora, do lado progressista, tinha o Schenker, como é? Avrum Schenker, né? Acho que era Avrum Schenker, já nem me lembro mais. Tinha o Tabak também, tinha Carlota Lachtermacher, tinha um camarada muito importante aqui, que era o nome dele. Esse camarada tinha sido, ele usava um nome, sabe que eu já esqueci os nomes dele, eu sinto muito. Ele era de Niterói. Depois eu vim a descobrir que ele tinha sido da direção da IEPSEKTIA na Polônia, sabe o que quer dizer? Ele e o Gomulka. O Gomulka era o líder do Partido Comunista polonês e ele da parte judaica. Não me lembro agora, também não vou dizer o nome dele, porque ele usava um nome não verdadeiro aqui. Um pseudônimo. Tinha o tal Scherter, que era o diretor do jornal Unser Stimme, o Rafael Peretzmann. Tinha uma opção de gente. Esse era um lado chamado progressista, né? Essa era mais ou menos a liderança, eu não me lembro o nome de todos, assim, agora é gozado que já não esqueço um pouco os nomes, Havia cada reunião quando havia da federação, Deus me livre, como se discutia, né? Uma vez quando se fundou a federação, um camarada foi lá, a discussão era tão forte, um Sfaradi, né? Esse Razdan foi lá e apagou a luz. Foi um escândalo. Tinha das organizações, tinha o pessoal de massa, quer dizer, que era das organizações filantrópicas, né? E havia uma briga muito grande da Hevre Kadisha, né? Que era o centro da corrupção aqui, né? Quer dizer, a Hevre Kadisha era a única organização que tinha dinheiro, não é? Porque todo mundo tinha gente que queria estar lá para poder manipular o dinheiro, né? E antes da criação da federação, quer dizer, como entidade representativa central de toda a comunidade, como é organizada a comunidade? Olha, o que eu me lembro, acho que não havia organização central nenhuma. Haviam grupos, né, clubes, instituições, bibliotecas, coisas assim. Houve um clube famoso chamado Azul e Branco, era um clube de jovens, né, antes de mim. Depois a biblioteca Sholem Aleichem, a biblioteca Bialik, né, que tinha um grupo de Bund que era pouco expressivo. Aí tinha Ort, que eram os bundistas que se agrupavam no Ort, que eram os laboristas, né. Agora, depois a organização sionista com o Estado de Israel, a organização sionista, chamava Unificada, queria e tomou a direção da comunidade. Sabe, aquela luta que houve em escala mundial entre Goldman e Ben-Gurion, aqui também, e naturalmente, como Ben-Gurion venceu lá, aqui também. Isso deu motivo a muitas brigas aqui, porque houve sempre uma rivalidade entre a Unificada e a Federação. Essa briga só acabou quando veio aqui a embaixada, que aí veio um diplomata, né? Mas quer dizer, a Unificada pretendia liderar a vida judaica aqui. E não queria a concorrência da Federação. A Federação representava o Weltkongress, né? O Congresso Mundial Judaico. Então eles faziam assim, como eles chegavam isso era até ridículo, quando chegavam numa eleição, eles vinham com um pacote assim de sociedades que só existiam no papel, cemitérios, não sei o que e tal. O Malamuda, que era o condutor do coisa, e ganhavam qualquer eleição. Então eles botavam uma turma de segunda linha na federação, para não fazer sombra. Aliás, o professor Feigl ficou muito sentido com isso. Eu quero dizer uma palavra sobre ele. O professor Feigl foi um grande cientista que veio parar aqui no Brasil por motivo da guerra. Então, assim, ele era um cientista de fama internacional. Em química, ele é fundador da microquímica, é um cara do gabarito de um Einstein. Ele veio aqui para o Brasil e ele
sabe, como todo judeu austríaco, ele era meio afastado, não assimilado, mas bem afastado, aquele que vai à sinagoga de vez em quando, lá na área, e pronto. Mas ele sentiu a importância da Shoah, e como ele deu, você sabia que ele conversava muito comigo, nós éramos colegas, e ele era muito alemão, naturalmente, mas como ele sentiu a importante atuação de um cara como Einstein, por exemplo. O Einstein não gostava de política, não entendia nada disso, mas o Einstein sentiu que se o nome dele era importante, ele pôs à disposição, ele assinava tudo, botava nomes, usara o nome dele à vontade, e ele foi um ato muito bonito, quer dizer, ele pôs o nome dele, a fama, sabe que o Einstein, do ponto de vista científico, é um dos primeiros cientistas que se tornaram populares no mundo, Madame Curie, Einstein, né? São a primeira vez que a ciência chegou ao povo. Quer dizer, todo mundo, quando quer dizer um camarada inteligente, fica, não, Einstein, né? Quer dizer, o Einstein se tornou muito popular. Ninguém sabe direito o que ele fez, mas sabe que ele deve ser um crânio. Então, o Einstein fez isso. Ele distribuía cartas de apresentação às carradas, assinava tudo. Ele se pôs à disposição do povo judeu para usar o nome dele, o que foi um ato lindíssimo, belíssimo dele. Então, o Feige quis fazer a mesma coisa. Entende? O Feige, inclusive, vou contar. Estava dizendo, ele sempre falava assim, olha, Dr. Yehuda, esse confidencial, ele não falava assim, que ele tinha medo danado, mas ele foi acusado nos Estados Unidos por um concorrente científico de ser comunista, no tempo do McCarthy, por causa das coisas que ele assinava tudo, entende? Ele não tinha ideologia nenhuma, ele era um cara conservador, né? Mas ele era um grande homem, um grande cientista e um grande homem. Então ele disse assim, se eu tenho fama, eu vou botar minha fama à disposição do povo judeu. E é uma belíssima atitude. Então ele aceitou ser presidente da federação, ele não entendia nada daquelas brigas de política lá dentro, então ele professor, todo mundo tinha muito respeito por ele, ele botou o nome para embelezar, vamos dizer, a primeira diretoria da federação, o presidente era o professor Fritz Feige, conhecido no mundo inteiro, entende? Então o Feige foi uma personalidade que acho que nós deveríamos até reverenciar, conhecendo que pertenceu à nossa comunidade, um cara que nos honrou, não só como cientista, mas como um judeu, que aqui ele procurou, dentro das possibilidades dele, fazer o que ele podia. Eu queria dizer umas palavrinhas sobre um curso que foi muito importante, que eu fiz nos últimos 10 anos, que eu não vou me demorar agora, só quero dizer a vocês que o registro, toda a memória desse curso eu entreguei na federação, que achei que valia a pena, chamado Curso de Aperfeiçoamento de Professores de Cultura Hebraica, Seminário Maimônides, ou em hebraico, Beit Midrash Lemorim Alashem Rambam, feito em associação pela Universidade Hebraica e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do qual eu fui coordenador. Funcionou durante 4 anos aqui no Rio de Janeiro, formou 3 professoras com diploma da Universidade Hebraica, coisa que ninguém acreditava. Que infelizmente acabou, porque o colégio Liesse sabotou, fez um curso paralelo com o mesmo nome, os religiosos não quiseram apoiar, pintaram e botaram. Eu briguei sozinho não, porque eu tinha o apoio da Universidade Hebraica, do professor Chaim Beiner, que até hoje me manda cartão todo ano, mostra a vocês, ele escreve em Yiddish, ele me manda cartão todo ano, que é um grande sujeito, um grande especialista em marranos. Eu fiz uma pasta com toda a documentação e entreguei programas e tudo, e entreguei ao Ronaldo para ficar na memória da federação, de modo que eu não vou me demorar nisso, porque quem quiser pode consultar, lá tem tudo, os programas, relatórios, etc. Tudo, e acho que foi uma experiência muito importante, que eu culpo algumas pessoas aqui de não ter um curso de preparação de professores de hebraico até hoje por causa dessas mesquinharias. Bem, nós temos mais um assunto, que é o assunto das polacas. Agora vamos voltar um pouco para trás. Aqui na zona, naquele tempo, quer dizer, isso na década de 30, né? Depois eu teve um chefe de polícia aqui que acabou com a zona, né? Quer dizer, que terminou... Lembra quando... Não, foi uma... ai, meu Deus. Foi um militar. Ele acabou... Eu estou ficando escrevendo, esqueci o nome dele. Que acabou com a zona. Foi na época do Dutra. Né? Foi em 40 e tantos. Acabou com a zona e acabou com o jogo. Quer dizer, era proibido o jogo e tal. Zona de prostituição.
Não, tinha duas zonas aqui no Rio de Janeiro. Uma de prostituição no Mangue, chamava Zona do Mangue, e a outra na Lapa, naquela rua lá de trás, Condilagem, aquela de pensões de prostitutas. Mas a zona mesmo era do Mangue aqui. Tinha uma rua principal que chamava Benedito Hipólito, Carmo Neto, sei uma coisa assim, Carmo Neto, que era das prostitutas melhores. Depois de lá para trás, quando ia assim, ia ser das desdentadas, das coisas assim. E ali, naquela época, a zona tinha o seguinte: o recrutamento de prostitutas era feito basicamente assim: francesas, judias, polonesas e argentinas, fora as brasileiras. Mas brasileiras não tinha tanto como agora, que a fonte grande é o Nordeste, né? Até antes, eu conheci na década de 30, quer dizer, eu conheci em 38, 37, coisa assim. Bem, então, aqui eram chamadas francesas, entende? Tinha muitas argentinas e as polacas. As polacas eram todas judias. Eram geralmente moças que vinham de cidadezinhas do interior da Polônia, e havia uma organização internacional de kaften judeus, chamava-se Tzvi Migdal. Então, o número de kaften judeus que tinha aqui era muito grande, e eles que agenciavam a vinda dessas moças, mandando, chamava-se Schiffkarten, né? Schiffkarten, quer dizer, passagens, carta de chamada, ou então eles iam lá, prometiam um casamento, qualquer coisa assim, para moças assim, do interior, e quando chegava aqui nos navios, chegavam nos navios, né, de imigrantes, eles desapareciam com elas daqui, e elas depois apareciam na zona. Entende? Quer dizer, tinham vários degraus, eu não estou bem a par disso, como é que é. Eu sei que naquela época, meu pai fez isso e outros faziam, havia brigadas de jovens, de homens jovens judeus, que iam para o porto quando chegava no navio proteger as moças, para não deixar, pareciam caras que falando ídis, boa pinta, não sei o que, eram falando ídis, né? E para proteger as moças, para elas não serem raptadas, né? Como escravas brancas, é isso que tinha. Então, eu conheci algumas na zona que falavam, eu frequentava aquilo que falavam ídis, entende? Quer dizer, assim, e também tinha depois, tinha muitas caftinas, chamava-se mimes, mime quer dizer titia, caftinas judias, que era muito comum, você via ela falava uma para outra em ídis, na rua, lá na coisa, falava assim, né? E interessante que uma vez que eu estive a primeira vez em Israel, eu vi na Tahaná Merkazit, lá em Tel Aviv, aquela imundice, eu vi cafés igualzinho que tinha aqui naquele tempo, com sapato de cobra, camisa de seda, só que havia uma maneira assim, toda especial. Kaften vivia coisa de mulher, né? Aliás, eu tenho um romance aqui, se algum de vocês quiserem ler, chama-se Motke Ganev, de Shalomás, que é a história de um Kaften em Varsóvia. Bom, isso é o que eu sei sobre isso. Houve um problema mais tarde em relação a... Elas tinham uma sinagoga, era na Praça 11, perto da livraria Cohen. Não sei porque eu nunca fui lá onde é. Elas não eram permitidas, sabe? Eles tinham um cuidado extremo de não ter o menor contato com eles, embora a zona judaica, que era a Praça 11, era pertinho da zona. Aliás, em quase todas as cidades, por incrível que pareça, sempre a zona era perto. Lá em São Paulo também. Era a Rua dos Aimorés, perto do Bom Retiro. Mas então, elas tinham uma sinagoga, que ela chamava de sinagoga, no fundo, de Linke. Sabe? Linke esquerda, não sei por que chamava ela de Linke, né? Ou então de Freiler. É isso mesmo. Linke quer dizer que não vão pelo caminho direito, né? Não tinha nada de política agora, não. Chamavam também de Freiler. Freiler quer dizer alegres, né? Eu não sei o nome. Eu sei que era na Praça 11, perto, ao lado da antiga livraria Cohen. Tinha um cemitério em Nilópolis. Esse cemitério está abandonado até hoje. E parece que depois, com o tempo depois, foram envelhecendo, houve um problema na Hevra Kadesha, porque elas não tinham para onde ir, algumas das caftinas, e então tinha um problema se recebiam ou não na Hevra Kadesha, não, no Moshe Zikeinem, no nosso, né? Aquele lá de, nosso que eu digo de Esquenazim, lá no Jacarepaguá. Acabaram aceitando elas, e elas tem ainda algumas lá. Quando a escola vai lá, a gente conhece logo, pela grossura dos modos dela. Por exemplo, assim, quando vão crianças, nossa 7ª série vai lá, eles servem bolo de chocolate, elas vão, apanham 10 pedaços, guardam embaixo da saia, entende o que é? Ou então eles oferecem maçãs, ela apanha 5 maçãs, esconde, quer dizer, sabe, as crianças levam um número, as crianças ficam assim meio, a gente não fala nada, mas a gente sabe quem são, algumas mulheres dessas assim, muito grossas, entende? E vulgares, né? Mas deixá-las entrar, eu acho que tinham que deixar mesmo, elas não tinham, hein? O preconceito era muito grande. E o preconceito, em geral, era contra poloneses por causa disso. Como eu disse a vocês, depois, em 1933,
veio uma geração de poloneses, são os que depois dominaram o ambiente cultural e social daqui. Mas originalmente não. Tanto que a gente tinha um medo, minha mãe, por exemplo, ela está falando por causa disso. Minha mãe tinha um medo danado que a gente se relacionasse com Polish. Porque Polish não era boa gente. Então tinha um negócio assim, um preconceito bastante pronunciado. Você lembra do nome do caso de Deus? Tinha algum caso de Deus que era conhecido? Não, eu não me lembro de nome, não. Eu conhecia, eu via às vezes um cara. Assim, a gente via logo, né? Na Praça 11 eles andavam por ali, e eu não conheci nenhum pessoalmente, não. Tem uma pergunta que eu me Ou melhor, dá licença, eu conheci meu pai trabalhou uma vez numa loja de imóveis, em que o dono da loja de imóveis era um sujeito rico, que andava com um anel, com uma pedra enorme, diziam que ele tinha sido assim, mas eu não tenho certeza. A pergunta que eu queria te fazer no meio do depoimento era a tua passagem, essa migração judaica da Zona Norte para a Zona Sul. Quer dizer, você originalmente de Andaraí, Tijuca, aquela região, né? Quer dizer, gostaria de saber se quando você veio para o Flamengo, isso foi na mesma época que outros judeus também fizeram essa migração? Quer dizer, como é que se deu essa migração e em que momento, se isso foi feito pela geração já nascida aqui ou isso já começou com os judeus imigrantes? Olha, eu infelizmente, eu não sei dar uma resposta muito precisa sobre isso, não, porque eu não fiz pesquisa nenhuma, eu só vivi esse período. Eu acho que não foi uma questão de jovem, não. Foi uma questão de melhoria econômica, né? De uma melhoria de situação econômica. Quer dizer, houve uma tendência geral de mudanças para a Zona Sul. Primeiro, Flamengo e Copacabana, né? Era uma grande, mas não foi só dos judeus, de todo mundo, quem podia, né? Quer dizer, sabe que Copacabana tinha apartamentos lá de 2 quartos, uma sala com 7 pessoas morando dentro, que tinha que morar em Copacabana, que era status, né? Naturalmente os judeus procuraram, sempre procuram esse movimento, acompanham, né? Então, eu me mudei, quer dizer, mas quando eu me mudei para a Zona Sul, quando eu me casei, até o casamento eu morava lá na Aldeia Campista. E quer dizer, houve uma migração geral, assim, bem pronunciada. Foi aquela época também do boom imobiliário. Então, quer dizer, se construía muito apartamento. Então, um judeu, um clienteiro que estava melhor, ou então um doutor, como eu, né, comprava, você podia comprar um apartamento na Zona Sul. Eu não fui logo, não, eu aluguei. Entendeu? Eu era professor, nunca fui rico, de modo que não tinha, mas muitos assim que o clientelísticos, quer dizer, que começavam a ficar mais prósperos, então diz que comprou um apartamento, né, isso, aliás, quando eu estive agora em Buenos Aires, teve uma noite lá, esse congresso de reflexão sionista, teve uma noite lá que convidaram uma artista famosa chamada Marta Gracher, e uma das canções que ela cantou no final, era uma canção desse tipo, lá de Buenos Aires, né? Fazendo uma espécie de gozação do judeu que estava melhorando de vida, que vai procurar, só que ela falava em castelhano, né? Como é que ela dizia assim? Procurar um departamento, não sei aonde, no bairro lá, Granfino de Buenos Aires, quer dizer, esse movimento assim, né? Lermo, sei lá, quer dizer, esse movimento da migração. Bom, para terminar, estou perguntando o que eu faço atualmente. Bom, primeiro, eu sou engenheiro químico. E a minha especialidade é eletrônica de instrumentação científica, controle automático, essas coisas assim. Eu sempre gostei de ser pioneiro. Eu fui pioneiro que eu introduzi isso no Brasil. Introduzi essa cadeira na escola de química, no curso de engenharia química. Hoje já tem outros professores que fizeram, inclusive, mestrado, doutorado, fora, mas que foram meus alunos. E eu fui introduzido nisso quando eu aceitei uma vez ser consultor técnico de umas fábricas estrangeiras aqui. Eu comecei a estudar e depois eu inventei uns aparelhos, quer dizer, eu tirei umas patentes. E até hoje eu tinha uma firma durante muitos anos que eu vendi por motivos pessoais. E agora eu fiz uma microempresa aqui perto de casa para não ter muito ruim, mas eu me dedico a isso. A minha especialidade é aparelhamento científico, quer dizer, eletrônica aplicada à química. Agora, eu sou professor na escola de química disto, né? Eu ensino lá 3 cadeiras, quer dizer, teoria de controle automático, instrumentação industrial e uma cadeira agora nova que é eletrônica digital. Bom, isso é a minha atividade normal. Agora, fora disso, eu sou coordenador de estudos judaicos da Escola Eliezer Steinberg, que eu já disse, já é o 11º ano, já há 11 anos. E
Acho que é só, né? Só isso. Peraí. Sou professor, esqueci da coisa mais importante. Eu sempre fui professor. Eu falei daqui da universidade. Eu fui professor de matemática e física há muitos anos, Colégio Andes, outros colégios assim. E aqui, uma das coisas que eu gosto mais de todas as minhas atividades, é que eu gosto mais é ensinar.